Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado pela Nathalie Martins. E agora, voltando à pauta do Enquadrando, Shyamalan, com seu longo... Com seu longo o quê, cara? Meu Deus. A idolatria tá subindo. Tá estourando a cabeça dele essa idolatria, cara. Ele tá descontrolado, louco, cara. Ele tá descontrolado. Radiante, cara. Olha lá. Com seu filme Sexto Sentido, de 1999, né? E, engraçado, esse é o terceiro filme seguido de 1999 que a gente Eu acho que é. Bruxa de Blair, Clube da Luta e agora Sexto Sentido, tudo 99. Próximo tem que ser Magnolia. Tem muito filme 99 bom. Mas vamos lá. Shyamalan, que é diretor e roteirista de Sexto Sentido, filme que colocou ele no patamar de um dos melhores do seu tempo, impactou a história do cinema. No Enquadrando a gente já abordou o Shyamalan 2 vezes, tá? A gente fez um episódio sobre Corpo Fechado, que é o episódio 57, e o episódio Sinais, que é o número 52. Sinais, tá? Que é um dos meus filmes favoritos. E um dos filmes mais importantes pra história do Enquadrando tá lá. Então ouve lá esse episódio que tem umas coisas legais. Bom episódio. Eu gosto das suas conclusões, assim. Cara, eu tava comentando isso em off agora, assim, é engraçado que a gente fica tentando dar uma inventada ao respeito do Shyamalan, né? Tipo, não, eu prefiro o Corpo Fechado, ou não, na verdade, é Sinais, por isso e aquilo. Cara, eu vou te falar que eu acho Sexto Sentido praticamente impecável. Pra mim é o melhor filme do cara. Ele chega de sola. É impressionante ele lançar um filme desse no início de carreira. Porque não é só uma reviravolta espetacular, é uma direção espetacular, é um roteiro conciso, bem estruturado, bem feito. É impressionante. É um filme bem redondinho, né, cara? Eu particularmente prefiro o Corpo Fechado, acho que é um filme que entrega mais profundidade e tal. Mas realmente, né, cara, Sexto Sentido também ele já mostrou aí, segundo grande filme, assim, né? Segundo filme comercial do cara, já entregar tanto assim, realmente não é pra qualquer um, não. Eu acho esse filme o mais redondinho dele, sim. Como o Rodrigo falou, né? Não é só uma virada ali, eu acho que ele é muito equilibrado, assim, enfim, a gente vai falar mais disso, mas é por aí. E ele tem uma vantagem que ele é mais pipoca, digamos assim, né? Ele é mais mainstream do que dos filmes dele, né? Por incrível que pareça, né? Porque ele vai tocar em temas muito sérios, assim. Ele vai tocar em temas sérios nesse filme. É espetacular como ele consegue pegar um filme de gênero e transformar um filme e dar tantas camadas a esse filme, mesmo ele sendo de gênero. Ele me lembra, e a própria Shyamalan faz essa relação. Ele me lembra um pouco de Exorcista também, que é um filme que vai trabalhar o terror com outras camadas psicológicas, que vai debater algumas questões sociais e que vai ser um filme importante, não só como um filme de gênero, né? Então ele mesmo faz uma relação entre esses dois filmes, eu acho muito justo. E mais uma vez ele explora essa ideia de pensar que o mundo ele pode ser diferente, uma coisa que a gente não percebe que exista, mas vamos explorar o micro disso, sabe? Isso nas relações familiares, sim, né? Sim. Ele faz isso em todos os filmes dele. A gente fala bastante disso em Sinais, ele tem esse poder de pegar gêneros batidos do cinema, digamos assim, e transformar no filme do Shyamalan. Normalmente são dramas, né? São dramas familiares e tal, mas ele tem esse poder de distorcer o gênero e transformar num filme... que está discutindo muito mais coisa do que, às vezes, os gêneros permitem discutir, né? Isso é muito legal. É verdade. O exemplo é que Corpo Fechado, por exemplo, é um filme de herói, você poderia ver assim. O Sinais é um sci-fi, né? Poderia pensar nesse gênero. Aqui a gente, teoricamente, tem um filme de terror, né? Ou um suspense, sei lá. Mas que fala muito sobre comunicação, né? Sobre a forma como a gente se comunica, ou as dificuldades de comunicação, né? Acho que esse é um tema que, pra mim, permeia bastante as relações do filme inteiro, e é isso, você consegue, né, extrapolar essa relação da dificuldade de comunicação, seja num casal, seja entre planos, né, diferentes. Eu acho bem interessante essa ideia, assim, de conseguir abordar essa temática em diferentes perspectivas. Bom, maneiro, a gente vai poder falar mais disso. Eu acho que é muito importante ressaltar, principalmente pra galera mais nova, o impacto que esse filme causou. Assim, nossa! Ele foi realmente um acontecimento, assim, da época, foi gigantesco. O impacto que esse final causou, a polêmica de pessoas contando o final ao longo das filas de cinema, né? A internet era muito fraca ainda nessa época. Então, assim,
ele foi um impacto tão grande, que o Shyamalan, eu já mencionei isso em outros programas, ele foi alçado ao novo Hitchcock do cinema, assim, né? Ele era comparado ao Hitchcock por ser um novo mestre do terror, até porque ele vai beber muito da fonte do Hitchcock e realmente ele utiliza, ele faz jus, assim, sabe, a essa herança, né? Então, assim, cara, ele foi catapultado muito rápido a um patamar de talvez o maior da geração dele do nada, assim. E aí cara, quem é esse cara, sabe? É bizarro, assim. Claro, a carreira dele não se manteve nesse nível, né? A gente sabe disso. Mas esse momento, assim, foi gigante. Eu acho que a fama que ele ganhou é por causa de Sexto Sentido. Assim, nenhum outro filme é tão cartão postal do Shyamalan quanto esse filme aqui. Eu tenho essa recordação, né, da ideia das pessoas não contarem sobre, né, não revelarem o grande plot, né, do filme. Essa campanha aí, que na época não tinha internet e tal, mas tinha a ideia do boca a boca, porque realmente era a grande parada e meio que ditou um pouco o mercado cinematográfico depois, assim. Se esperava um grande plot twist, né, no final dos filmes, né? E ditou um pouco o mercado, vamos dizer assim. O milagre e a maldição do Shyamalan, né, cara? Que virou a partir da frente. Todo filme dele precisa ter um plot twist tão bem feito e tão bem amarrado e tão a ver com a história acontecer aqui, né? Esse é foda. E é curioso, né? A gente pode discutir isso um pouco mais pra frente, porque o Shyamalan tem muitos méritos como diretor, pra mim, assim. Eu acho ele puta diretor, acho um cara que trabalha muito bem a câmera. Assim, ser reduzido a só o cara do plot twist, que infelizmente acaba acontecendo, né? Acho muito ruim, né, pra carreira dele a longo prazo, né? Acaba enfraquecendo o quão bom ele é, né? Sim. E é engraçado, no Enquadrando, conforme a gente vai passando os episódios, e a gente vai sempre retrocedendo, né? Cara, sempre a gente comenta sobre Sexto Sentido, sabe? Isso aí certamente influência de Sexto Sentido. Eu lembro de eu comentar sobre isso, por exemplo, no episódio de O Chamado, sabe? Episódio 72 do Enquadrando. A forma como o garotinho atua no filme, né? Que é um filme que é inspirado num outro filme japonês, né? E muda completamente a forma pro filme americano, porque provavelmente o garoto precisava se aproximar do que é o Cole nesse filme, né? Isso é muito assustador você pensar, porque assim, se você pega os filmes da década de... Até a década de 70, 80, você vai perceber que a estrutura do roteiro para trabalhar os momentos de clímax, né, os momentos mais fortes do roteiro, havia, obviamente, uma busca por você ter o clímax mais forte do filme no final. Mas essa busca, ela não era uma busca desenfreada, assim. Você tinha muitos filmes que eles terminavam, por exemplo, um pouco mais flat, assim, sabe? Com um final um pouco mais reflexivo. Às vezes não era um impacto tão grande. Cara, o Sexto Sentido vai trazer uma reviravolta. Não que ele tenha feito isso pela primeira vez, mas foi tão impactante a reviravolta. Desconstrói tanto o filme, sabe? Joga na sua cara tanto uma realidade completamente nova pro filme, que isso realmente, como o Daniel falou, vai ditar um mercado que faz com que isso afete os filmes de uma maneira que a gente nem percebe, assim. Os filmes começaram a ter uma dependência de ter um final que não necessariamente tinha que ter uma grande reviravolta, mas teria que ter um impacto muito grande. Isso virou realmente uma maldição, no ponto de que o público, durante longos anos, eles ficaram dependentes de um grande final. E quando esse grande final ele não acontecia, não nesse impacto todo, né, os filmes eram simplesmente descartados, assim, sabe? O impacto era muito menor, as pessoas realmente desanimavam com o cinema nesse aspecto, e era impossível você conseguir uma reviravolta desse patamar, né? Eu lembro que veio depois Os Outros, veio O Amigo Oculto, e não tem como, não tem comparação, né? Fica muito aquela ideia de que, eu descobri o final antes, sabe? Aquela investigação que você tem que ter pra como se fosse um prêmio de você desvendar o plot do filme. Isso rolou muito depois desse sentido, porque muita coisa veio, talvez não com essa ideia concebida desde o início do projeto, então os projetos foram adaptados essa ideia de reviravolta no final nem sempre é tão bem construída assim, e gera essa investigação por parte do público como se fosse mais importante descobrir o final, descobrir o grande plot, do que você realmente se entreter ali por 1h40, 2 horas
embarcar na história, né? Então, esse era um comportamento, sobretudo eu tô falando isso porque eu me insiro nesse demográfico, mas do comportamento do jovem no final da década de 90, né? Eu descobri o final do filme, né? Então, era mais ou menos assim. O comportamento que mudou a forma que a gente se expressa como um todo, assim, né? Eu acho que essa questão do spoiler, então, isso não existia na época desse filme, né, cara? Ninguém falava propriamente dito de spoiler. Acho que não sei nem de quando surge esse termo, mas isso não era falado. Vocês estavam falando disso e eu tava pensando aqui que não dá pra não associar os filmes da Marvel com isso. A Marvel é a extrapolação disso, porque é a cena pós-crédito que nem tem a ver com o filme, mas que ela vai explodir a sua cabeça pro próximo filme, né, do que vai vir e tal. Então, assim, esse impacto final, a extrapolação desse impacto final, né, já te amarrando pro próximo filme. Então, pra você não sair, não só achando o filme que você viu fantástico, mas principalmente para que você consuma o próximo filme mais ainda. Então, a Marvel conseguiu extrapolar essa forma mais ainda. E, assim, não dá pra deixar de achar que é impacto direto desse filme, né, cara? Não só desse filme, né? A gente tem um ano aí com um filme, Clube da Luta, a gente falou no episódio anterior também. E é isso também, né? Um final que explode. Não é nem no final, né? Um pouquinho antes, mas, pô, que explode a sua cabeça também, né? São filmes que geram esse boca a boca, né? É o marketing que a gente conversou também sobre A Bruxa no episódio 78. Muito desse marketing, esses filmes ficaram tão famosos por causa disso, né? Porque você sai do cinema comentando, você sai muito engajado do cinema, né? Você sai muito empolgado. Então o boca a boca é muito forte, né? Sabe uma coisa engraçada? O que vai acontecer com o Sexto Sentido, né? Que havia uma campanha para que o final não fosse comentado. Essa campanha, ela foi feita também em Psicose, do Hitchcock, na década de 60. Caraca. Ele vai trabalhar por meio da rádio que o final não fosse comentado, a grande reviravolta de Psicose não fosse comentada, para que não fosse não estragassem, né, a experiência do filme como todo, que sem dúvida é a maior reviravolta do Hitchcock, talvez uma das maiores do cinema, né, até então. E aí vem Sexto Sentido e traz essa reviravolta, talvez seja ainda maior, não sei. Mas é engraçado imaginar isso, perceber isso, né, que o Hitchcock também trabalhou isso lá, e aí você vai ter o Psicose do Shyamalan, que é o Sexto Sentido, né. Caraca, é verdade, né? Psicose do Shyamalan. E ele é um fã gigantesco do Hitchcock, né? Não tem como. Ele desafia o cinema do Hitchcock. Ele é brabo, ele é brabo, ele cara. Ele é brabo. O cara é brabo. E aqui a gente tem, o maior clássico dele, né? E eu acho interessante pensar que, cara, não foi simplesmente o Shyamalan, né? Mas, tipo, cara, os atores aqui são 3 atores que não dá, cara. Não dá. Eles são ao concurso, assim. Você vê, o Bruce Willis, o Haley, né? O Haley Joel Osment. E, a Toni Collette, caraca. A Toni Collette nesse filme também, meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo. Esse trio é um absurdo. Sabe? E aí ele pegar primeiro longa, assim, de sucesso dele, sabe? Tipo, porque ele tem um longa anterior, né? Mas, cara, já com esse trio, putz, que fantástico, cara. E eu vou te falar uma coisa, Fábio, assim, não é só o trio, não. O ator, por exemplo, que interpreta a cena inicial, né? Que é a grande motivação aí do filme, ele também tem uma cena só, mas é uma cena muito marcante, assim. Claro, sim. Então até a galera que tá fazendo ponta, aí eu tô só tirando a ponta do próprio Shyamalan mesmo, que eu acho que é a única que distorce. Nesse é fraquíssimo. Mas, cara, é isso aí, cara. Que grupo de atores que vão entregar muito, assim, e sobretudo esse garoto, né? É impressionante. Ele não, mas aí você vê a capacidade do Shyamalan de conseguir farejar, né, o ator pro papel que ele precisa. E como ele tem essa pegada de ser o diretor-autor, né, esse cara assim, ele vai escolher a dedo cada elemento que vai participar desse filme dele, e ele acerta em cheio, é inegável a escolha dele. Cara, esse garoto simplesmente é a matriz do filme, assim, ele seria o sucesso e o fracasso do filme, né? Isso é inegável e é perfeito, o garoto é perfeito, é espetacular. E ele foi escolhido, diz o Shyamalan, porque ele foi o único que chegou de gravata, isso já chamou uma atenção absurda dele durante a audição, e aí quando ele perguntou se ele leu o papel, né, tipo, aí ele falou que leu 3 vezes, aí ele falou, caraca, você leu as suas falas 3 vezes? Ele falou, não, o roteiro inteiro 3 vezes. E, o moleque
um monstro, cara. Ele é um monstro. Parece sabe? Tipo, um adulto pequeno, né? É bizarro. Parece um vovozinho, né, cara? E o Shyamalan fala que ele ficou muito preocupado depois que ele escolheu, que assim, ele adorou o menino, ficou doido, pelo menos ele ficou muito preocupado, porque ele achava que ele era muito angelical, assim, tinha um rosto muito alegre. E é um filme, né, sombrio, que fala de coisas pesadas e tal. E ele ficou um tempo assim, caraca, será que eu fiz a escolha certa e tal? E aí depois ele, quando começou a gravação, ele falou, porra, fiz a escolha certa. Porque ele conseguia dar ao mesmo tempo esse ar de ingenuidade, mas também conseguia carregar o drama muito forte, né? Ele tem esse olhar que ao mesmo tempo que você acha ele fofo, você entende que ele tá carregando um peso, que ele tem um drama ali. Né? Ele entrega esse drama ali de forma... Mas eu vi uma entrevista do Shyamalan, vi o making off, na verdade, do filme, e aí o Shyamalan diz uma parada que, raciocinando depois, cara, assim, faz muito, muito sentido, que é a ideia de que, ele fala assim, olha, você vê uma criança, uma atuação infantil no filme, e ela demonstra medo, muitas vezes esse é o range de emoção que uma criança tem pra mostrar, assim. Então é o máximo que ela vai chegar. Só que ele não, cara. Ele mostra medo com raiva, ele mostra medo com pavor junto, sabe? Ele tenta medo com coragem. Então você vê que ele tem um range de emoções pra um tormirim, né? Que não tem tanta experiência de vida assim. O moleque é genial. Cara, é soberbo, cara. Essa atuação, ela é tão marcante, cara, que eu lembro dela extrapolar o filme, sabe? De muitas pessoas que não viram o filme reconhecerem o ator, reconhecerem que, pô, esse é o garoto do Sexto Sentido, mesmo não tendo assistido a obra. Porque realmente, cara, é um trabalho desse garoto que ele se eu falar sobrenatural, vai até parecer uma piada com o filme, né? É bizarro, cara. Tem 2 trabalhos sobrenaturais dele, né? Esse e A Corrente do Bem. A Corrente do Bem é outro trabalho sobrenatural dele. O garoto leva o filme, sabe? Bizarro. E A também, que ele tá bem. Verdade, Meu Deus do céu, bem, meu Deus do céu, verdade. 3 trabalhos sobrenaturais. Puta merda. E é curioso que o Bruce Willis também não era pra estar nesse filme exatamente, né? A história do Bruce Willis desse filme é engraçada, porque o Bruce Willis, ele foi contratado pela Disney, e esse filme é produzido pela Disney, né? E foi contratado pela Disney pra fazer um filme chamado Broadway Brawler. E o Bruce Willis, ele tem um histórico de ser um cara meio complicado no set, né? Ele é um cara meio cheio de manias e tal, e que mandava e desmandava na época de ouro dele, né? E ele arrumou uma confusão no set, e o diretor saiu, um monte de gente saiu do filme, e a Disney ficou pé da vida com ele. E falou, olha só, a gente vai te processar, você tem que pagar pelo menos o teu cachê aqui, 17 milhões pra gente de dólares. E aí o Bruce Willis falou, não, vamos fazer um acordo aqui, eu faço 3 filmes pra vocês. E aí, esses filmes foram Armagedon, em 98, que ele fez pelo salário de 3 milhões. Ele ia ganhar 18 e 20 lá no outro. Fez de 3 milhões. E aí ele fez O Sexto Sentido, que a gente falou, então tu vai fazer esse filme aqui, desse cara novo aqui, desse diretor novo? Olha, a gente acha que vai dar certo, faz esse filme aí. Ganhando apenas 17 milhões. Mas, ao final, de tanto que o filme vendeu, estima-se que ele ganhou mais de 100 milhões de dólares só nesse filme aqui. Nossa Senhora. Caraca. E ele, por último, foi aquele Duas Vidas, que ele é ele com o menininho, ele com o menino é ele mais jovem, né? Que é um filme que não rendeu tanto assim, mas que, pô, os 2 melhores filmes da carreira do Bruce Willis estão aqui, né? Foram filmes que ele fez, entre aspas, obrigado, né, cara? Armagedon e esse filme. E eu acho que esse é o maior filme do Bruce Willis, né? Não tem jeito. Né? Eu também. Não, assim, eu acho que compete ali com o Duro de Matar. Eu acho que Duro ele de Matar vai tem ser uma lembrado pelo Die importância. Hard. Mas assim, como papel dramático, assim, de engrandecimento do ator, né? De tipo, a sair daquele cara do filme de ação pra ser um ator dramático, que não é fácil, né? Eu acho que esse filme aqui não tem jeito, verdade, né? Ele é o verdadeiro caiu pra cima, né? Esse filme aqui pra ele. O Shyamalan fala disso também no making off, né? Que é interessante. E aí, óbvio, né? Tem uma entrevista com o Bruce Willis um pouco antes. Ele fala que escolheu o projeto por causa do Shyamalan, que é um diretor de visão, que não sei o quê. Mas tem esse background que o Caio acabou de dizer aí, né? Mas o Shyamalan fala, o Bruce Willis tinha que apresentar uma coisa muito diferente do que ele vinha apresentando. Então é impactante também ver em tela uma pessoa que tem uma dor, né? Um cara que tem que tá machucado, né? Emocionalmente.
E, cara, o Bruce Willis também aqui é o que o Caio falou. Acho que é aquela interpretação de virada, né? O que aumenta o escopo desse ator, cara. Porque às vezes é só no olhar mesmo. É foda. É muito bom. E só comentar que o Bruce Willis, cara, tá numa situação super complicada, né? Ele tá de saúde e tal, e é mó triste, assim, ver. Só se ele tá com uma doença que degenera o músculo, e degenera os músculos, né, e mentalmente, então meio... ele se aposentou já, não vai atuar mais, né? Enfim, é isso. De novo, né? Cara, é triste real. Mas deixou o legado inabalável aí. A gente fala da Toni Collette quando for a hora dela, que eu vou falar dela. Posso puxar a pauta? Dale. Quer puxar a pauta? Dale. Sinopse? Ok, então sinopse. Um psicólogo infantil assume a tarefa de curar um menino com as mesmas questões de um ex-paciente que atirou nele e cometeu suicídio. Cara, eu acho engraçado. Bem específica, né? Psicólogo infantil parece que é o mano que bota sorvete na testa, tá ligado? Tu é um psicólogo muito infantil, cara. Que amadurece, psicólogo. Ai, gente, vocês também são sacanagem. Mas, mas esse psicólogo é muito infantil, caraca, hein? Bobão, né? Bobão. Eu achei que a Mas a sinopse ficou boa. Eu achei que a sinopse ia acabar em vários momentos, entendeu? Ela não acabava, ela ia entregando mais informação, assim. Olha, sabe? eu acho que foi até boa a tua sinopse, mas eu me perdi quando tu falou psicólogo infantil, eu já tava perdido. Já. Tudo bem. E essa sinopse foi patrocinada pelos nossos apoiadores Aline Nayade Alves, Rafael Milanes, Marina Versiani e Pedro Ivo Souza Medeiros. Muito obrigado, galera. Obrigado, gente. Apoio Enquadrando. Obrigado, Sem vocês não tem Enquadrando não, hein? Ok, vocês estão me zoando, mas eu posso dar uma palestra cara, agora? Você irmão, tu tem 1h40, vai lá. Posso pedir a fala pra falar dessa primeira cena? Cara, porque eu assim... Tinha muito tempo que eu não via Sexto Sentido. Eu não revia esse filme. Acho que essa é a terceira vez que eu vejo Sexto Sentido, na verdade, né? Eu lembro de ver mais ou menos na época. Eu lembro de ver com a minha esposa quando eu comecei o namoro. E essa é a terceira vez. Cara, que isso. Essa primeira cena é absurda. É absurda como ela constrói já esse mundo que ele vai apresentar, essa possibilidade dos espíritos estarem ali, sabe? De uma forma, às vezes, muito simples. O primeiro plano da primeira cena, né? Da menina escolhendo vinho. Quando ela tá no, tipo, um porão, né? Escolhendo uma garrafa de vinho, ela sente um frio e aí ela se afasta. E aí tem um plano dela olhando, cara, que o plano, ele tem 3 espaços iluminados. Um na esquerda, um próximo da esquerda, assim, e outro na direita. A câmera enquadra ela no canto esquerdo. E aí tem um plano meio que do meio, que é a sombra dela, 2 lugares ocupados e o terceiro lugar não ocupado, sendo que esse terceiro lugar é 2/3 do quadro. Ele já fala, tem alguma coisa importante aqui. Cara, primeiro pedaço da primeira cena, ele já tá comunicando alguma coisa muito importante. E aí ele fala, pô, beleza, é como se houvesse alguém aqui, né? Em 1 minuto, falou que o filme é sobre o que o filme é. Deu a pista do frio e a relação com fantasmas. Não, vale até destacar um ponto, Fábio. Até antes de mostrar ela chegando ali pra pegar o vinho, né? O halo da lâmpada já sugere ali, né? Aquele brilho, aquele arco-íris ali que vai estar nas fotos do Cole, né? Como se fosse um elemento espiritual ali, né? Uma interferência do espírito ali no meio, vamos dizer assim. Já é uma sugestão, sabe? Já é uma ideia, né? Porque tem a mesma identidade, né, visual de todas as coisas que estão nas fotos do Cole, né? A presença de algo, a presença de um espírito, a presença de uma assombração, né? Eu acho que tem até uma brincadeira nessa lâmpada. Os 2 halozinhos, eles formam como se fosse um bichinho desse de luz. E eu acho que já faz um pouco dessa brincadeira, assim, que fala, o Kubrick fala lá no Iluminado também, que assim, os seres iluminados acabam atraindo esses seres, esses bichos. Então, bichos de luz, né? Sim. Esses bichos de luz, exatamente. Então acho que já tem uma brincadeira disso, né? Do que vai ser falado no filme e tal. Além de trazer essa coisa sobrenatural, né? Faz sentido, né? O Cole, ele atrai, né? Todos esses espíritos, assim, porque ele é um ser teoricamente iluminado. Exatamente. Né, e tem a capacidade de ajudá-los, né? Espíritos que estão sofrendo, né? Que estão perdidos. Pô, muito foda, Caraca. E aí, quando termina esse pedacinho dela escolhendo o vinho, a gente chega na sala, né, onde eles estão conversando sobre uma moldura que guarda um reconhecimento que o Dr. Crow aqui recebeu da cidade, né? Malcolm. Cara, e é muito foda quando a câmera enquadra a moldura, parece que ela tá sentada no sofá encarando o casal,
sabe? Ela é quase um personagem em cena. É foda, né? E aí ele vai aproximando a câmera da moldura e você vê o casal no reflexo. E, cara, é como se o Crow estivesse vendo o próprio reflexo através do prêmio, encarando, tipo, aquilo ao mesmo tempo que é um mérito, sabe? Encarando o inverso dele, algo que, tipo, ninguém conhece sobre ele, talvez o arrependimento dele, talvez as falhas dele, como se ele não fosse merecedor daquilo. Cara, como isso constrói o personagem e é muito simples, sabe? E aí, pô, você vai ter o plano, ele vai abrir o plano, assim, vendo os dois de outro cômodo, e você sente como se ele quisesse passar uma certa privacidade pros dois, mas ao mesmo tempo o quadro encara eles como se eles estivessem tentando ficar sozinhos, mas não conseguem. Cara, é absurdo. Esse filme é absurdo. Cara, é engraçado mesmo, porque assim, eu acho que você falou uma palavra muito importante, né? O Shyamalan, eu sempre falo isso, né, quando a gente fala dele. É o máximo da simplicidade, mas é uma simplicidade absolutamente sofisticada, né? É quando ele consegue contrair, enriquecer algo muito simples com muita informação, né? Com toda toda essa camada, né? É engraçado quando eu vejo esse reflexo dos dois, ele toda hora enquadra isso como se fosse algo muito importante, né? O casal sendo refletido por aquele quadro, né? Por aquela homenagem que ele recebeu da prefeitura, dá uma sensação clara, de fato, de que de alguma forma essa carreira dele que chegou a esse ápice, ele tá em primeiro lugar, de fato, que aquele casal tá subalterno, né? Tá em segundo lugar ali naquela, né? Sob essa carreira inteira dele, né, nessa vida profissional dele, que é o grande questionamento que ele vai ter depois, dele não e de fato ele vai compreendendo que de alguma maneira, né, realmente ele colocou a carreira em primeiro lugar, mesmo que ele não quisesse, mesmo que o amor que ele tem pela esposa fosse gigantesco, né, mas esse enquadramento dá uma sensação de desconforto, dá uma sensação de que o casal não deixa de ser só um reflexo, né, que passa por meio dessa profissão, dessa carreira, desse trabalho dele que é incessante, toma todo o espaço, né, da vida dos dois, né. Eu interpretei de uma maneira um pouquinho diferente, e aí... Por isso que o cinema é legal mesmo, né, cara? Cada um vê de um jeito. Isso não, eu entendo. Assim, não deixa de conter tudo isso, sim, mas sim. A primeira vez que eu vi o reflexo dos dois, me passou a ideia principal é de que, olha, aquele prêmio é reflexo não só dele, mas dela, é reflexo dos casal dois, também, de fato, né? Interessante, sim. Então, sim. E ela vem Maneiro, confirmar isso depois, né? E aí eu acho que não precisava, era isso que eu ia falar, na verdade, é que ela precisa explicar isso numa linha, né? Ela fala, olha, eu me esforcei muito, eu fiquei em segundo plano, né? E de certa forma eu aceitei, né? Eu aceitei eu ficar em segundo participei plano. disso, né? Eu tive que abdicar de mim para que você conseguisse chegar até esse ponto, que é uma realidade, né, em muitas situações, mas me passou muito essa ideia de, olha, isso aqui é reflexo, né, esse cara conseguiu chegar aqui pelo sacrifício desses dois. É um ponto legal mesmo isso, porque tem um momento que ela fica um tanto quase indignada ou inconformada com o fato de que ele não tá feliz com o prêmio, ou não tá honrado com o prêmio, porque parece que ele tá desrespeitando os dois. Pois parece que ele tá desrespeitando ela também, todo o esforço que ela teve pra que ele chegasse até lá também. Faz muito sentido. É verdade. Pô, muito né? foda. Bonita cena, muito simples e bonita. Muito bonita, muito bonita. Daí a gente vai pro quarto deles, Aí é foda, aí é tudo genial mesmo, né? onde a Ana encontra os cacos de vidro na janela. Cara, e aqui pra mim o Shyamalan brilha mais ainda, sabe? Porque você vai ver uma sombra passar por eles, aí ele mostra o contraplano, o banheiro, a entrada do banheiro, e quando Bruce Willis anda pro banheiro, protegendo a esposa, a gente ouve algo impressionante, que na hora que eu ouvi, eu falei, cara, esse cara é gênio. É ele pisar nos cacos de vidro. O que isso lembra vocês? Die Hard. Die Hard. Caraca, Duro de pode matar. crer. Cara, quando isso acontece, Nossa, eu tinha pensado eu nisso falei, não, maneiro. ele muito é o maneiro. herói. Ele não vai morrer nessa cena. Sabe, tipo, cara, na hora isso me conecta com Duro de Matar e eu falo, ele protegendo a esposa, ele não vai morrer nessa cena. Sabe, tipo... Foda. E, cara, é saber usar metalinguagem o ator pura, né? num nível... Metalinguagem pura. Metalinguagem pura, sensacional. Não tinha pensado isso não, muito foda. Sensacional, Muito foda. cara. E aí eu fiquei, putz, quando ele vai tomar o tiro, ninguém acredita que ele vai morrer. Sabe, A construção toda é que ele vai sobreviver, porque, obviamente, ele é o herói do filme, ele é o Porque ele é o né? Bruce Willis, né, cara? Bruce É Willis, isso, né? Quem vai Isso é matar o foda. Bruce Willis no filme?
É verdade. Não, e tem uma parada que eu acho assim, que eu fico... Como ele consegue fazer escolhas tão geniais mesmo e tão simples, né? É uma parada meio assustadora, assim. Ele sugere no início dessa cena, como você falou lá atrás, que há um elemento aqui sobrenatural. Alguma coisa que você não vê e que está presente. E ele vai trabalhar isso agora. Quando passa o vulto, ele tá sugerindo isso. Ele tá sugerindo de que talvez seja uma assombração. Ele não definiu ainda o que é a ameaça pra você, né? E isso é genial. Ele não tá definindo o que é ameaça, então você fala, caraca, o vulto pode ser uma assombração. O filme é de terror, né? No primeiro momento. E aí, quando ele apresenta a ameaça, você estranha, mas você perde credibilidade em termos de ameaça, porque aquele cara não é ameaçador. Ele é apresentado de uma forma muito pelo contrário, como se ele fosse, na verdade, vítima de alguma coisa. Vulnerável, ele tá né? nu, Muito vulnerável. Ele tá nu, vulnerável, contraído, chorando. Ele não tem a arma na mão. Isso é genial. Não colocar a arma na mão daquele garoto é genial, porque ele faz com que você se desarme também. No sentido de que, beleza, isso aqui não é o que representa uma ameaça num filme comum e ordinário, né? E é muito interessante como você vai perceber que a partir daí você tem o choque do Malcolm, você tem o choque da esposa, mas gradativamente o filme vai te entregando um certo controle do doutor. Ele vai percebendo que ele pode sim controlar a situação e subjugar aquele garoto, né? E isso vai desarmando a gente, vai falando, beleza, eu acho que é como você falou, é o duro de matar, ele vai controlar a situação, né? Tipo assim, e aí, pá! Sabe, tipo, o garoto tem uma arma assim, tá atrás dele, tá escondido, você não viu ainda, ele é de fato uma ameaça, ele é a ameaça, sabe? Isso é genial, né? A postura do garoto de vítima e de vulnerável o tempo inteiro faz com que você não compre ele como uma grande ameaça, né? E pra fechar, tem uma piadinha que a gente fez lá em Bruxas de Blair, né? Ele sugere que é uma assombração, mas muito pior do que você ter um morto na sua casa é você ter um vivo. Né? Você tem um vivo invadindo a sua casa. Mais uma vez a ideia de você colocar, né, que de fato o perigo vem dos vivos, né, de alguma forma. O Vincent, esse personagem, ele não estaria despido na cena. O ato de se despir na cena, né, de entregar essa nuance desse personagem é do ator. O ator fala, olha, o cara, dentro da minha concepção, ele tá aqui despido de tudo, porque ele já tentou tudo, ele tá aqui desarmado finalmente, ele tá cansado de ter tentado, né, se livrar desse medo, e ele tá aqui só pra finalmente descansar, então ele vai estar aqui cru. E aí... Cara, esperava que, pô, ele fosse filmar isso várias e várias vezes. Ele comenta, pô, cara, foi um dia de gravação só, essa cena, e o Shyamalan disse que foi o suficiente. Não precisava filmar mais nada porque já tinha foi entregue. Então a ideia da arma, por exemplo, não tá na mão dele no início, não seria assim. Ele estaria com a arma na mão. Que genial, né? Então é aquela entrega, como por isso que eu falei pro Fábio, né? Quando ele tava falando dos atores, cara, quando a parada é pra funcionar, né? Você reúne uma galera que vai entregar muito mais do que você imagina. Né? E você vê quão complexo fica dessa forma, porque quando o garoto ele vê o Malcolm, naquele momento ele se coloca numa relação de paciente médico. É foda, né? Ele tá ultra vulnerável de fato, ele não é o cara infantil, que entrou com uma arma pra matá-lo, ele tá infantil. Exato, é o desespero de saber de que ele não tem solução e a lembrança dele de que ele tá ali pra se vingar de alguma forma, porque a vida dele não tem mais saída, é que faz ele pegar de volta a arma em cima da pia e atirar num momento de desespero. Ele não calcula, ele só faz. Cara, é genial. A cena ganhou muitas camadas só nisso aí, dele ficar nu. Esse garoto é irmão do Mark Wahlberg, né? Caraca! Donnie Wahlberg. E a câmera recuando de lado e o garoto dando tiro na cabeça enquanto ele sai de cena. Meu Deus. Não, é muito foda. Aí você não vê, né, o tiro, né? Uma das coisas que eu reclamei lá nos sinais foi que o Shyamalan, ele bota coisas, às vezes, são muito convenientes no roteiro só pra poder justificar elas lá na frente depois, né? E poder criar esse efeito de, tava lá atrás. E às vezes isso não tem uma lógica interna que faz muito sentido, né? Às vezes tá solto, né? E aqui, essa cena inicial, que ela sente o frio no começo, me incomodava muito. Porque eu falei, cara, isso tá aqui só pra criar esse ambiente. E depois eu fiquei pensando que não, na verdade, provavelmente, na hora que o garoto entrou na casa, cronologicamente falando, foi mais ou menos naquele momento, ele provavelmente levou ali
junto Ele com atraiu. ele, espíritos furiosos também, que depois lá na Exatamente. frente a gente vai descobrir que gera isso, gera frio, né? Gera esse clima pesado. Então eu fiquei, caraca, porra, é uma sacada, né? Ele já tá dizendo pra gente aqui que o menino entrou na casa carregando isso tudo que ele carregava, né? Enfim, todos esses espíritos malignos aí, seja lá como você quer colocar. Não, perfeito, é isso mesmo. E Porra. sutilmente ele já tá estabelecendo as regras do filme dele, né? Sutilmente ele já tá estabelecendo ali. E assim, Foda. com a verossemelhança muito clara aqui, cara, que pra mim falha lá nos sinais, aqui tá perfeito, redondo. Perfeito, Ainda perfeito. tem aquela ideia de o cara, ele sai do porão da casa, você tem a cena no térreo e a cena vai fechar lá no segundo andar, né? Então, você consegue entender a dinâmica da casa, né? Também, a geografia do espaço é perfeito, cara. Acho que o Shyamalan, ele é muito corajoso também, sabe? Tipo, ele vai tomar a decisão, ele vai, sabe? Isso é verdade. Tipo, em sinais tem essa coisa, né? Tipo, sinais que não fazem sentido, que uma hora vai fazer. Aqui, sexto sentido. Então, sabe? Tipo, beleza, você vai sentir alguma coisa que você não sabe o que é, sabe? Tipo, e ele vai, sabe? Acredita nisso e vai, sei lá, como se ele seguisse uma linha reta. É isso que eu decidi, é isso que vai ser, sabe? Tipo, e às vezes pode funcionar pra pessoa, pode não funcionar, né? É. A sensação que ele passa de total segurança na construção desse filme é assustador. Parece que ele sabe todos os passos que ele tem que dar em todos os momentos, seja tanto no roteiro, seja tanto na direção. É uma parada meio assustadora o controle que ele tem sobre esse filme, assim, é foda real, dá pra sentir. Isso aí tudo ajuda a construir esse personagem do Dr. Malcolm Crowe, né? E a gente vai sair dessa cena, assim, tipo, com essa ideia, sabe? Tipo, o homem premiado que falhou com o paciente, sabe? Sim. Isso é foda, sabe? Tipo, ele já construiu o personagem todo. É uma cena rápida, você já tem um personagem, pô, cheio de detalhes, cheio de profundidades, assim. Isso fica na nossa cabeça o resto do filme inteiro. E não deixa de ser a grande motivação desse personagem. Ele falhou, ele tem esse sentimento que você tem, que você vai carregar, né? De que, porra, o cara era fodão, mas, porra, ele falhou com o paciente. É isso que tá no íntimo do personagem também. E ele você só vai conseguir se desprender dele, ele só vai conseguir se desprender quando ele resolver essa questão também. Então é poderoso de muitas formas e constrói os alicerces, de fato, todas as bases pra sequência do filme, pra sequência da obra. E até imediata, né? Porque eu acho que esse poder de concisão que tá aí é o brilhantismo, né? Você tem logo um corte que tem uma passagem de tempo, né? Que é no outono seguinte, uma coisa assim. E obviamente você enxerga o Malcolm vivo, ele tá vivo, né? Até porque ele é o duro de matar. Acabou, não tem discussão, né? E o interessante é, você tem ali ele olhando umas anotações e aquelas tags que você lê ali, aquelas anotações ali que estabelecem um diagnóstico ali de um paciente, que você vai descobrir que é o Cole que está saindo da casa, aquilo já estava totalmente plantado na cena anterior, porque são as mesmas anotações do paciente anterior, né? São as mesmas tags. Isso já cria para você uma relação muito clara de que naquele momento ele enxerga o Cole basicamente como um paciente, o menino como um paciente, é o médico e o paciente. Ele vê sem muita intimidade, sem muita pessoalidade, né? Ele tá vendo ele basicamente como anotações, como um possível diagnóstico. Então, esse garoto aí tem isso, isso e aquilo. Ele não é mais nada do que isso. E aí como, né, o Shyamalan vai, dentro da sua simplicidade, representar isso? Com seu enquadramento, né? Você tem basicamente um médico do outro lado da rua, muito distante. Entre ele e o garoto tem grade, tem árvore, tem calçada, tem rua, denotando o quão distante é ainda a relação entre os dois, porque, obviamente, o Malcolm enxerga o garoto ainda como um mero paciente que ele tem que tratar, e ainda com muita resistência, porque ele sabe que provavelmente vai ser um trabalho muito difícil para ele. Então, é interessante mostrar essa distância, que também a gente não sabe, mas também parte do garoto, né? Ele foge do médico, né? Como se fosse, né, a ideia de que ele não quer ser tratado, mas na verdade ele está incomodado com o fato de que ele está vendo um espírito, né? Então tudo isso é genial, porque tem uma camada de não entendimento nossa ainda, que vai trazer pra gente mais entendimento dessa cena, só que lá no final do filme. Então assim, é foda. É só uma impressão, pode ser uma viagem minha, assim, uma viagem muito grande. Mas eu fiquei com a impressão, cara, de quando essa cena, né, que o Rodrigo acabou de falar, tem um campo entre eles, né? Me parece um bulevar, uma coisa assim, né? Exato. Mas, cara, me lembrou muito, mas muito o formato de um caixão.
Assim, quando eu vi, eu falei, caraca, é um caixão entre eles. Então, acho que o signo, se você juntar com o signo anterior, né, com a imagem dele na cama, deitado, e a cena seguinte ser essa, também já passa uma série de, uma espécie de pista aí, de informação, né? As casas formam como se fosse a parede da cova, né? Se você olhar, realmente parece muito. Isso aí. Eu acho que o mármore no próprio jardim e tal vai dar uma ideiazinha mesmo de cemitério, isso aí, sem dúvida, né? Mas eu acho que tem um elemento muito importante que vem com essa cena, com essa passagem de tempo. Porque é engraçado, a gente tá falando sobre a reviravolta desse filme o tempo inteiro, né? E a gente fica imaginando assim, cara, como que a gente pode ser pego de surpresa dessa maneira? Como pode ele entregar tantas dicas e basicamente a gente só perceber no final que aquele protagonista tá morto, né? E isso tem muito a ver, cara, com um certo contrato entre cinema, filme e o seu público, né? Que foi construído ao longo de muito tempo do cinema, né? De mais de 100 anos de cinema, né? Os elementos que são oferecidos no filme, eles têm que ser verdadeiros. É um contrato, sabe? Tipo assim, eu preciso que seja verdadeiro para que o meu público se envolva, né? Então, para onde a câmera aponta, aquilo é importante. Isso é uma relação, uma lei do cinema muito importante. Se eu direciono a minha câmera para algum lugar, né? Aquilo é importante para o entendimento da história como um todo. Por exemplo, uma coisa muito simples. Se eu falo que teve uma passagem de tempo de 6 meses, houve uma passagem de tempo de 6 meses no filme, ponto final. A passagem não pode ser de 2 anos, 5 anos, ou então não haver a passagem. E mais importante que isso, se houve uma passagem de tempo do qual nós não vimos como público, não pode haver nessa passagem uma informação prioritária para o filme. Importantíssima para você compreender o filme, porque isso seria jogar baixo, né? Isso quebraria esse contrato de confiança entre o filme e o cinema, né? Tem vários exemplos disso no filme, né? Por exemplo, tem uma cena bem interessante, né? Quando o Cole, ele é colocado dentro daquele armário com o espírito na festa e tal, que é uma parada bem bizarra. A câmera, ela sai daquele armário ali e vai mostrar a mãe, né? A mãe do Cole procurando ele e tal, não sei o quê. Nesse momento, nós não estamos vendo o garoto. Isso até gera um certo terror, porque você está imaginando o que está acontecendo, mas a gente não está vendo o que está acontecendo. Quando a câmera volta com a mãe para aquela cena, nós voltamos a enxergar o que está acontecendo, né? E é a partir dali que você vai ver como isso vai ser solucionado, né? A porta foi aberta no momento que o garoto desmaiou. Essa informação ela é extremamente importante. Ela foi dada para você só quando a câmera voltou. Ela não foi dada durante o intervalo em que nós não temos acesso a essa informação. Isso é um contrato, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, por que a gente confia que o Malcolm não morreu? Porque ele é apresentado vivo no futuro. Então, isso já pra gente é natural, intrínseco a gente acreditar que ele é vivo, ainda que ele seja também, obviamente, o Duro de Matar, né? Só que o ponto é que a gente nem se questiona, porque esse contrato, esse acordo feito com o cinema é feito há mais de 100 anos. Então a gente nem se questiona, ele está vivo porque ele está no futuro. Ele é o nosso protagonista. Então a gente imagina que esse intervalo de tempo entre a cena que ele leva o tiro e a cena que ele está sentado esperando o garoto sair da casa, basicamente houve apenas a recuperação dele. Nenhuma informação suficientemente importante, né, para impactar a história. Caso houvesse uma informação muito importante durante esse período de tempo que não foi revelado pra gente por meio da câmera, então essa informação tem que ser passada pelo filme o mais rápido possível. É um acordo. E isso, na verdade, é engraçado você pensar que o Shyamalan vai quebrar esse acordo, né? Ele vai quebrar esse acordo de uma maneira brutal, basicamente extremamente desonesta, no sentido de que, olha que interessante, existe um conceito, né? Faz tempo que eu não dou uma palestrinha, tô dando uma palestrinha agora, né? Não, palestrinha dando informação de cinema faz tempo. Os ouvintes têm gravado, Rodrigo. Os ouvintes têm gravado. Que isso, os ouvintes vão me defender. Mas assim, tem um conceito muito importante para esse filme especificamente, mas para o cinema como um todo, que é a ideia de campo e de extracampo. A ideia do extracampo, ele basicamente vai ter dois conceitos principais, ainda que ele tenha muitos conceitos para ser debatido na teoria do cinema. Mas tem dois muito simples. Um é essa ideia de extracampo, que é o real, o extracampo real, que é basicamente se a câmera está direcionada para um ponto do set de filmagem, o extracampo é o restante do set, são os bastidores, é a equipe, né? Por exemplo, se você está filmando ali um pedaço da praça, o extracampo é o resto da praça, por exemplo, um bar que está fora da câmera e tal. Isso seria um extracampo real. Agora, existe o extracampo dentro da realidade do filme, e aí é uma parte mais teórica e mais conceitual, né? Então, por exemplo, quando ele está filmando o Malcolm tentando
tentando abrir a porta com aquela maçaneta vermelha, o extracampo ele é muito interessante. Ele é aquele cômodo que a gente não vê. A gente imagina, a gente fica se perguntando por que ele não consegue entrar, o que tem ali dentro. É o extracampo já trabalhando ali junto, gerando essas camadas de interpretação. Só que o ponto é, nesse filme tem uma desonestidade, né, do Shyamalan, que é o extracampo. O tempo inteiro ele contém a verdade do filme. E ele manipula o extracampo de uma maneira arbitrária e quase covarde para que você não receba essa verdade. Covarde! É covarde. Então, por exemplo, quando você vê ele chegando no restaurante, ele tá chegando no momento certo em que ela tá praticamente indo embora e ele não consegue tocar lá. Beleza, são os macetes para ele não entregar a verdade. Só que você começa a perguntar, há um corte quando ela sai da mesa, um corte que já pula pro futuro, que ele já tá com o menino. Há uma supressão de tempo. Essa supressão de tempo tem a verdade do filme. Quando ele volta pra casa, ele foi discutir com ela sobre o fato dela ter ignorado ele? Ele tentou falar com ela? Como é que foi? Essa parte é muito mais importante. Quando ele, por exemplo, ele entra na igreja com os portões fechados, como é que ele entrou? Tudo isso suprimido, né, pela câmera, que é colocado no extracampo, contém a verdade. Nesse filme, cara, é tanto isso, que ele tem que manipular sutilmente essa informação, porque a verdade do filme está a todo momento, em todo canto. É o fato dele só encontrar ela no banheiro, ou dormindo, ou tomando banho. Qual é o restante do dia, né? Tá no extracampo. A verdade tá lá, mas ele manipula, que né? faz com que essa montagem seja genial, né? Essa montagem também é covarde, incrível, porque, pô, genial e manipuladora, mas é. O Rodrigo genial. tocou num ponto interessante, até pra citar a cena que o Rodrigo citou antes, do nosso menininho preso no armário, na festa, né? Quando você vai com a câmera para a realidade da mãe, né, que tá lá no térreo, o extracampo é o resto do andar, mas o que tá sendo ouvido ao fundo é uma mistura aí. Exatamente. Você consegue ainda ouvir o menino lá em cima, junto com o barulho, né, que tá acontecendo aqui no térreo. Então não deixa de ser também uma distorção, porque você ainda tá lá no terceiro andar de alguma forma, você tá lá, né, racionalmente você não conseguiria ouvir o que o garoto tá ouvindo, mas ele consegue colocar isso, essa outra informação, ele distorce essa informação e coloca ela no extracampo também. Só que dessa vez de uma maneira, né, usando o som, né? Só que é honesto. Indireta, exatamente. É a presença do extracampo, ele tá muito mais presente que a gente imagina, porque ele tá na maneira como a gente tenta enxergar o que está acontecendo fora. E principalmente no filme de terror. O filme de terror toda hora trabalha com extracampo, porque o terror está no extracampo no geral, né? Tá no desconhecido, no que você não vê, né? Então, você falou uma palavra muito interessante. O som está evocando esse extracampo que a gente está imaginando. A gente falou muito disso na Bruxa de Blair, né? Lá no episódio 78. E é curioso, assim, quem diria que eu vou defender Shyamalan aqui? Que isso? Não, é curioso porque ele fala que ele achava que ele não estava sendo tão desonesto nesse filme, não. Ele achava que estava tudo muito óbvio, que tudo que ele estava querendo colocar ali era uma farsa, né? Era tudo na cabeça dele. Ele sempre achou que o pessoal descobriu muito cedo. E que não, que todas as pistas estão ali, tá muito claro, né? Tá muito óbvio. E muito não, isso muito não acontece por causa do que a gente conversou um pouquinho antes, né? Por causa de toda a carga que a gente que o Bruce Willis já carregava com ele, né? Então, no momento da produção, as pessoas não se sentiram tão enganadas, assim, entre aspas, em relação a isso. Só quando o filme saiu que eles foram perceber o quão poderoso era esse plot twist, né? É uma linha muito tênue em você deixar o espectador chateado e você sair achando que é genial, né? Porque quando você engana deliberadamente o espectador, você sai com a sensação de que, pô, você foi desonesto comigo, né? Você, em momento nenhum, você me mostrou o que era de fato, que estava de fato acontecendo. E só nos casos, assim, muito geniais, como esse filme, que você consegue sair falando, pô, realmente, você me enganou da melhor forma possível, né? Você foi desonesto comigo, você me enganou esse tempo todo, mas tá certo, tá justo. Você me enganou e tava na minha cara. Burro fui eu que eu não percebi. Então Verdade. A genialidade do Shyamalan tá aí. Sabe o que eu lembrei quando eu tava vendo esse filme e comecei a reparar essa questão que você tá falando no extracampo, Rodrigo? Eu lembrei de você citando o Tarkovsky falando sobre esculpir o tempo. Exatamente. Porque mais ou menos é isso que ele faz nesse filme. Ele vai, sabe, cortando o filme de uma forma... Nessa cena dele abrir a porta do porão, me marcou muito, porque ele vai com a mão na maçaneta, gira.
ele não consegue abrir. Corta pra ele indo com a mão no bolso pra pegar tipo uma chave. Aí corta, aí ele tá descendo a escada. Ele nunca abriu essa porta. Não. Ele passou direto. Sabe, tipo, ele mentiu pra você como se ele fosse pegar uma chave pra abrir e acabou. É foda. Sabe, tipo, o que aconteceu aí? Não sei. Sabe, mas aí ele passa. Tem um momento, cara, que esse porão, ele é gigantesco e vazio. Tem uma cena que ele tá sentado assim, e aí quando tá o, sei lá, o affair da esposa dele, né, que tá ali no portão falando com ela. No portão não, né, na porta de entrada da casa. Cara, parece que ele tá num espaço gigantesco, vazio. E você fala, cara, que lugar é esse? Sabe, tipo, eu me perguntei, que lugar é esse? Sabe, como se ele não tivesse lá e tivesse lá ao mesmo tempo, sabe? E ele vai fazendo isso com esse filme todo, de tipo... Não importa como ele chegou aqui, ele chegou, sabe? Não importa como ele saiu, ele tá em outro lugar. E tá bom. Não, e sabe o que é foda? Se você tentar aprofundar esse debate um pouco... E o filme tenta aprofundar esse debate, ele levanta essa discussão. Ele fala, né, o espírito, ele só enxerga o que ele quer ver. Eu vou falar muito sobre isso em Interestelar, né, em que quando... Na verdade, eu justifico o final inteiro de Interestelar por conta disso, que na minha concepção espiritualista, o espírito, ele manifesta um subconsciente, que é basicamente o que ele enxerga, né? É uma manifestação. Nosso episódio mais ouvido e mais aclamado. Tá vendo? É isso aí. Eu falo muito sobre isso, né? Também falo um pouco sobre Donnie Darko também. Essa manifestação espiritual. O espírito, ele tá preso dentro de uma linha que ele precisa resolver e ele só enxerga aquilo. E aí você pensa, no fundo, cara, nós também vivemos assim de fato, né? A nossa realidade, ela tem vários e vários estímulos, mas a gente só filtra o que a gente quer. Só filtra o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E de alguma forma, a gente também tá criando o nosso plano e contraplano, nosso campo e extracampo de alguma maneira, né? Ignorando informações que às vezes eram importantíssimas na nossa vida, mas a gente simplesmente ignorava e não dava, vamos dizer assim, pro nosso eu, que é o nosso próprio público, né? Então essa discussão é levantada pelo filme no sentido de que, sim, no fundo a gente está recortando nossa vida com o que a gente acha que importa e muitas vezes não é de fato o que importa, né? A gente vai ver isso só depois, quando a gente vê, na verdade, o final, né? Então é interessante isso, você ver que no fundo dá para encontrar justificativa para essa covardia, essa desonestidade de Shyamalan, que costura o filme de forma covarde para você não conseguir perceber o final, mesmo dando dica. Muito foda, muito foda. Além disso, esse filme pra mim tem uma coisa muito interessante, sabe? Que é o fato de que se você quisesse, você poderia assistir esse filme no mudo e você ia entender essa história. Acho que dá. O Shyamalan é bizarro nesse filme. Ele é bizarro, ele consegue fazer uma coisa absurda. Ele conta tudo nas cenas, sabe? Pela câmera. Aí eu tenho alguns exemplos aqui pra trazer, por exemplo. Pô, tem uma cena que é muito foda do Dr. Crow conversando com um garoto. O garoto chega em casa e encontra a mãe e o Dr. Crow sentados um de frente pro outro, assim, e você vê o garoto chegando no fundo, né? Aí o que acontece? O garoto chega em casa, a mãe vai conversar com ele, enquanto o terapeuta tá assistindo essa conversa. Quando a mãe sai, o semblante do garoto muda, como se ele tivesse atuado toda a conversa pra mãe. Ou seja, era tudo uma atuação dele. Ele muda o semblante e olha pro Dr. Crow. Ele vai começar a conversar com o Dr. Crow. Em dado momento, a conversa se transforma em um jogo. O Dr. Crow começa a fazer, tipo, como se ele estivesse tentando ler a mente do garoto, sabe? Tipo, e a conversa vai virando um jogo. E aí, cada vez que o Dr. Crow fala uma coisa, o garoto dá um passo pra frente. E aí, daqui a pouco, o Dr. Crow fala uma parada, o garoto começa a recuar, dá um passo pra trás. E aí você começa a ver uma instabilidade no terapeuta. Ele começa, tipo, a balançar. Aí o contraplano, né, do terapeuta vai se afastando. Você vai sentindo, sabe? Tipo, o terapeuta se afastando do garoto. Porque o contraplano que mostra o terapeuta, no caso, vai afastando, sentindo que o garoto tá se isolando, na verdade. No terceiro passo pra trás do menino, você enxerga uma porta do lado direito do plano. Sabe? Que, como quem diz assim, se você errar, eu vou embora. Tem uma saída pra mim, sabe? Tipo, aí o Dr. Crow fala mais alguma coisa mais rápido, o garoto se move levemente pra porta, como se ele fosse embora, mas ele para. E ele olha de cima a baixo, como se tivesse uma pessoa ali, parada do lado dele, como se ele estivesse vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. E aí o garoto dá mais um passo pra trás com a resposta do Dr. Crow e anda na direção da porta. Fantástico, sabe? Tipo, fantástico. Você conseguiria entender a cena toda sem diálogo. Sem diálogo. Sabe? Entre os dois.
Grande Isso é verdade. Hotel Budapeste, falamos muito sobre isso, em que o grande cinema, ele comunica primeiro pela imagem, depois pelo diálogo. A imagem vem primeiro, tem que E é comunicar perfeito. muito. Tem uma outra cena desse filme que também faz a mesma coisa. Assim, é perfeita nesse aspecto. Assim, você poderia assistir sem precisar de nada. É o jantar da mãe e do filho. É o Cole sentado Porra, na foda mesa. demais isso aí. Aí o plano tá mostrando os dois, enquadrando os dois personagens, eles estão próximos. A câmera vai se aproximando lentamente deles, fechando eles. E aí, quando eles começam a conversar, a câmera continua se aproximando e vai isolando eles, na verdade. E é um plano de sequência. E cada vez o garoto vai mais isolado enquanto a mãe fala. A câmera começa a se deslocar agora para cada personagem que fala e cada um fala separadamente. Sim. E pior, quando um personagem vai falar, como a câmera continua dando zoom, parece que fica mais distante, porque a câmera demora de um personagem pro outro. Então a conversa deles está distanciando os dois, até que a câmera foca no garoto, numa resposta do garoto, e atrás do garoto tem uma figura de uma senhora, uma boneca de uma senhora, vestindo um avental, bobs no cabelo, representando a avó do menino, que é sobre o que ele tá falando. Aí volta pra mãe, a câmera, e a câmera fecha muito na mãe. Ela tem uma reação, ela fala uma palavra mais dura, né, uma reação mais forte. Volta pro garoto, o garoto tá com a mão sobre o rosto, assim, num desespero. Que sabe, atuação cara, desse moleque, cara. É fantástico esse desespero do garoto. E aí quando finalmente fecha um close absurdo na mãe, ela dá um grito com ele, alguma coisa, e ele passa atrás dela na cena. Tipo, cara, que genial que esse cara, sabe? E isso tudo de forma muito simples, né, cara? Sem muita pirotecnia na câmera, né? É só com posicionamento mesmo, né? Isso é foda. muito foda O dele. Rodrigo tocou num ponto que foi até uma certa polêmica essa semana, que foi o seguinte. Ele falou o seguinte, cinema comunica pelo visual, depois vem o diálogo. E quem deu essa declaração de maneira um pouco torta essa semana foi o Denis Villeneuve, ao falar de Duna. Foi mesmo. Ele falou o seguinte, olha, eu não lembro de filme por diálogo, eu odeio diálogo. Pra mim, cinema é visual. Né? Tô com ele. Então, diálogo não é importante pra mim. Importante é... o filme é memorável pela imagem, né? O que é, de certa forma, o que o Rodrigo acabou de construir aí também. Só que falado de uma outra maneira, né? Se eu fizer o reflexo pra esse filme, isso é curioso, porque o que eu mais me lembro desse filme não é uma imagem, é um diálogo. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo o tempo. É muito marcante, né? A primeira coisa que me vem sobre Sexto Sentido é esse diálogo. E aí, isso é muito curioso, porque é um filme muito visual, cara. O vermelho aqui tá sempre associado ao sobrenatural, ou o aberto ao sobrenatural, né? Tocado pela sobrenatural. Exemplos, quando ele tenta abrir uma maçaneta, a maçaneta é vermelha. O nosso protagonistazinho só vai conseguir falar com a mãe quando ela tá vestida de vermelho, né? Quando ela tá de roupa vermelha, que ela tá aberta ao sobrenatural, e aí que ele vai falar com ela, né? A tenda onde ele se protege, ela é vermelha também, e por aí vai, né? O vermelho se destaca muito aqui. A bola do aniversário. A bola do A aniversário, carta né? que ele Por aí vai. escreve, tá com tinta Isso. vermelha. Vermelho enfim. comunica, é realmente a cor da comunicação aí, né, com o sobrenatural no filme. E então, eu fiquei, quando o Rodrigo falou, fiquei nessa dualidade, porque realmente o filme é muito visual, mas esse diálogo também é muito forte, né, porque é o grande momento de virada ali, que você tem a revelação, né, e acontece basicamente no meio do filme, né? Ela é quase aos 50 minutos, né? Não é um padrão, né? Eu acho que o Shyamalan tem uma obsessão que vem de grandes diretores mesmo, assim, né? Eu acho que ele leu muito os textos. Textos não, né? Mas a entrevista de Hitchcock com Truffaut, sabe? E viu muito filme do Hitchcock, porque ele tem uma obsessão por escolher o enquadramento correto e o movimento correto para aquela cena. Como eu comunico melhor aquilo? Eu tenho uma cena bem interessante para você entender o quão ele consegue identificar que a melhor forma de filmar aquela cena é um plano de sequência. Por exemplo, é a cena em que os armários e as gavetas da cozinha são abertas, né? Ali parece óbvio, mas o plano de sequência é perfeito, né? A câmera vai encontrar a Toni Collette ali na área, ali na varanda e tal, lavando a roupa, ajeitando as coisas e tal, e você tá acompanhando ela o tempo inteiro, como se fosse só uma rotina da mãe do Cole. Quando ela entra na cozinha,
acompanha ela, como se você de fato fosse ali um intruso, ali, uma pessoa que tá participando da rotina dela na vida dela, sem nenhum corte, né? Obviamente. E você vai encontrar... E também a câmera tá tremendo, comunicando também que ela é diferente do resto, sabe? Sim. Ela tá ali, sabe, tipo, a câmera mexe mais, é uma câmera mais viva, né? É uma câmera mais viva, traz uma certa noção também de realidade também, uma movimentação natural da câmera, né? E é interessante que você vai encontrar a cozinha ali, com o menino já sentado na mesa, algumas portas já abertas, algumas gavetas já abertas, dando ali, já é uma jogada já do Shyamalan, falando, olha, esse menino às vezes deixa as coisas abertas, né? E aí, basicamente, ele pede a parada e tal, e a câmera continua, sem nenhum tipo de corte. Você na verdade, tá pegando o tempo daquela cena. Você tá vendo o tempo real daquela cena, né? E aí, no momento que ela sai de... E olha que sensacional! Tudo tem um motivo muito natural para que a câmera se movimente. A Toni Collette só vai sair de cena porque ela viu que a gravata dele está manchada. E ela tava lavando a roupa e você tava com ela quando ela tava preparando de arrumar a roupa na máquina de lavar. Então ela pega a gravata dele e vai até lá. Quando ela sai da cozinha, você sai com ela também. Você está acompanhando ela num tempo real. Quando você volta, você tem um susto, o jump scare, porque tá tudo aberto. O garoto tá sentado na mesa, tá tudo aberto. E só por você ter acompanhado ela nesse deslocamento real de tempo, o Shyamalan te dá o tempo real do movimento dela, você percebe uma coisa óbvia. Não foi o garoto que fez isso. E aí é interessante porque é como se ele tivesse dado uma prova. Não daria pra ele fazer em um segundo. Não daria pra ele fazer em um segundo. Ele te dá a prova e a contraprova, que aí vem o sobrenatural, né? Que é quando o garoto se levanta da mesa, tira as mãos da mesa e você vê a mesa suada. Por quê? Porque tá frio ali. Você tem um espírito raivoso ali que abriu aquelas paradas indignado. Então, assim, é foda porque ele não grita isso. E mostra a tensão que ele tava, né? Mostra que ele tá suando, né? Sim, exatamente. Aí você percebe como, caralho, nada disso grita na tua cara. São informações sendo colocadas camada por camada, a escolha do plano de sequência, porque ele sabe que é o que melhor comunica a informação que ele quer te passar. É genial, cara. É foda. Eu queria aproveitar, então, puxar uma parada em cima do que o Daniel falou, cara, porque eu acho esse roteiro um pouco disruptivo, sabe? A questão de, tipo, só aparece o fantasma na metade do filme, sabe? Só aparece um espírito lá na metade do filme. Isso, pra mim, é um pouco disruptivo, porque a gente tá vendo um filme de suspense, né, de um garoto que, digamos, vê fantasmas, né? As coisas começam a ficar mais claras pra gente, né? Tipo, essa cena das gavetas, fica meio claro que, tipo, tem alguma coisa sobrenatural ali acontecendo. O garoto tem acesso a esse sobrenatural. Cara, a primeira coisa que eu imaginaria com essa afirmação, assim, é um garoto que vê fantasma, sei lá, se comunica com fantasma, né? Vê fantasma, vou colocar até ver. É que o primeiro ponto de virada nesse filme vai ser a apresentação de um fantasma, sabe? Tipo, ou pelo menos alguma coisa sobrenatural que vai fazer o Dr. Crow se questionar se o garoto realmente vê fantasmas ou não, sabe? Tipo, essas coisas. E, cara, quando eu vi esse filme agora, eu não lembrava que demorava tanto tempo pra aparecer a primeira coisa sobrenatural. E aí eu comecei a me questionar, cara, onde é que tá esse ponto de virada, sabe, tipo, desse filme? Porque tudo bem, o Shyamalan, ele faz essa cisão no início, né, com aquele, tipo, aquele iniciozinho, né, aquela abertura da primeira cena, e aí ele faz a cisão e depois fala, tipo, no próximo outono. Ok. E a gente começa como se a gente tivesse recomeçado o filme. Sim. Recomeçou o filme, sabe? E aí já tá no relacionamento dos dois. Quando é que vira? Não vira. Sabe, é uma coisa que vai crescendo gradualmente. É uma mudança, pra mim, assim, tipo, na forma de você montar esse roteiro, sabe? Aos 50 minutos de filme é quando tem esse diálogo que eu acabei de falar, né? Que ele revela que ele vê espíritos. Mas até agora a gente não viu um espírito. Esse espírito só vai aparecer, de fato, depois. Sei lá, 10 minutos seguinte, depois. Né? Ou seja, é realmente... na metade final do filme, sem sombra de dúvidas. E aí que você falou, eu fiquei na mesma problematização, assim. Pô, vai acontecer uma virada quando o nosso doutor, ele ver um espírito, né? Ou quando, né, ele começar a se questionar. E aí eu acho que o ponto de virada, na verdade, pra mim, ele só vai acontecer, e é muito perto do final ali, que é quando existe agora uma solução, que é quando o doutor propõe pra ele, conversa com os espíritos. Essa é uma virada de comportamento, que é uma virada de abordagem. Sim, mas isso meio que, tipo, seria o segundo ponto de virada, sabe? Isso é lá no... Isso, caraca, sei lá, na meia hora final, talvez? Até menos, talvez, né? Mas assim, aí, minha opinião, talvez eu possa estar errado, né? Eu acho que o ponto é o seguinte, por que gera essa incoerência, entre aspas, né? No que o progresso
do Cole parece que não tem um grande ponto de virada. Porque, pra mim, o protagonista é o Malcolm. E o ponto de virada é o tiro. O ponto de virada é o que vai transformar a vida dele e não tem mais volta. Quando ele chega... Mas isso é desonesto, né? Mas Isso não, mas na verdade, assim, pontos de virada que são entregues às vezes fora do filme acontece também. Eles são mencionados depois, porque o que você deve imaginar é o seguinte: qual é o ponto do protagonista na vida dele que não tem mais volta? Foi o tiro. Quando você pensa no Cole, não houve, a presença do Malcolm não é um ponto de virada, né? No sentido de que ele tem a mesma vida cotidiana e ordinária de sempre, de ver os espíritos, né? Por quê? Verdade. Porque ele, na verdade, na minha cabeça, ele é de fato um coadjuvante, uma força presente junto com o Malcolm para a transformação do Malcolm. É claro, ele afeta também o Cole, e a gente vai perceber isso quando há o ponto de virada para a resolução, quando ele encontra uma maneira de se comunicar com o espírito, lidar com esse medo. Mas olha que interessante, né? Quando o Malcolm dá a resolução para o Cole, na verdade, ele está se transformando, o Malcolm está se transformando, porque ele encontrou uma solução para o grande caso da vida dele, que foi salvar um garoto que se assemelha muito ao caso que ele tinha fracassado anos antes, né? E ele ainda vai encontrar mais uma solução, que é a resolução final, que é quando o garoto fala: fale com ela enquanto ela está dormindo, e ele vai ter a grande resolução de que ele tá morto, né? Então, pra mim é isso, o ponto de virada 1 tá lá, no tiro, com 11 minutos. Ainda assim é disruptivo, é porque é no início demais. Porque bizarro. pra mim isso era tipo um interlúdio. Tem alguns filmes que tem um ponto de virada, por exemplo, que é a primeira cena do filme. E você entrega o ponto de virada de cara e você começa a contar a história a partir dali. Em que não há uma estrutura de ponto de virada que vem nos 24, 25 minutos. Isso acontece, né? E o Hitchcock faz... O Shyamalan faz isso aqui, na minha opinião, né? Eu posso estar enganado e talvez o grande protagonista de fato é o Cole e tal. Pra mim é o Malcolm, porque ele sofre a grande transformação. Não, pra mim também é o Malcolm. Mas é um tema interessante porque eles são tão importantes um pro outro que a transformação é intrínseca e ao mesmo tempo, né? É foda. Realmente é foda, assim. Mas eu achei isso muito engraçado, porque pra mim, como o filme recomeça ali, sabe? Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa que, pá, sabe? Daqui não tem volta. E o que é, sabe? Essa coisa que acontece daqui não tem volta. Eu fiquei, caraca. E fiquei esperando, mas é uma evolução tão gradativa e depois vem já o segundo ponto. Isso eu acho foda. É a ideia de que o ponto de virada está lá, você só não sabe, e você vai receber o primeiro ponto de virada no final do filme. Isso é foda. Você recebeu todos os pontos de virada no final do filme. Isso realmente é foda. E pensando em termos de conceito, é sensacional. É interessante isso, né? Como a gente tá percebendo que esse filme ele tem muito peso, né? Ele tem muita profundidade. E o próprio Shyamalan ele vai mencionar isso, né? Na cabeça dele, ele enxerga Exorcista, por exemplo, dentre muitas coisas, com uma certa ausência do pai. É interessante você falar isso. É como se fosse ali o terror trabalhando uma ideia do psicológico, né? Fragmentado de uma criança, em que tem uma família ali que houve um rompimento e tal, né? E ele vai trabalhar isso aqui também, né? O Cole também não tem a presença do pai aqui, tem uma mãe solteira que trabalha, se esforça, que tenta estar muito presente, mas não consegue, não sabe se comunicar e lidar com o filho na condição que tem. Então, eu acho, a genialidade de filme de gênero, principalmente de terror, a gente já falou isso aqui diversas vezes, é você pegar, primeiro, né, o Shyamalan ele vai usar o terror da melhor forma que ele pode como gênero. Terror como medo, como suspense, como tensão, tudo isso ele faz e faz muito bem. Só que ele vai fazer o terror também de outras muitas formas, né? O terror como um trabalho psicológico, como uma ideia conceitual, como debate social, como debate de relações. E aí pra mim vem a ideia de falar sobre o garoto. Pra mim, esse menino, ele é como personagem e interpretação do ator, um dos melhores personagens do cinema. Sabe? Falo isso tranquilamente mesmo, né? Como o nosso Juninho, né? Fala com tranquilidade. Fala com tranquilidade. A genialidade desse personagem, pra mim, tá no fato de, primeiro, o Shyamalan vai conseguir te provar por meio do terror do filme, o terror mais visual, de o peso que é você viver com a condição que ele tem. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Você entende o quão é sofrido e tenso e desesperador viver com a condição que esse garoto tem, independente se você acredita em espírito ou não. A condição que ele tem faz com que ele tenha uma vida desesperadora. Eu acho que ele vai dar um exemplo muito bom numa cena que a gente já até começou a mencionar aqui. Parece que é onde o Shyamalan ele determina isso muito bem, que é quando a mãe, né, expulsou o filho da mesa, porque ela tá desesperada com a ideia de que, pô, você vai ficar mentindo pra mim que você não roubou o pingente, não aguento mais, expulsa o garoto.
O garoto acabou de sair, ele tá triste, ele tá cabisbaixo, acabou de tomar um esporro gigante também por algo que ele tentou falar a verdade. E no que ele dobra pro corredor, ele já vê um espírito. Não só serve como um pequeno jumpscare, que é um terror ali do Shyamalan, mas serve pra você perceber uma coisa. Cara, ele convive com isso. O garoto toma um susto, ele fica tão desesperado, que mesmo depois de tomar um esporro da mãe e ver que ela tá muito magoada com ele, ele volta cabisbaixo, triste, pedindo pra ela, por favor, né, se ela pode deixar ele dormir com ela na cama. Essa cena retrata perfeitamente bem o quão difícil é a vida desse menino, sabe? E pra mim, é isso, é você usar o terror, esse terror visual do garoto com a cabeça estourada na nuca, assim, pra você provar um ponto de que psicologicamente esse menino vive um estado que é alarmante, assim, sabe? Ele não tem como ter paz. E aí reforça uma nova ideia, que vem do que a gente falou da escolha do ator, né? O que torna pra mim brilhante esse menino é que ele busca incessantemente, em todos os momentos, a alegria. Ele realmente busca, ele realmente quer ser uma criança. Tem uma cena que me toca muito, que é quando a mãe começa a empurrar o carrinho no meio do estacionamento, cara, isso que eu ia e falar. ele abre os braços e tenta aproveitar um pouco daquele momento de leveza e de uma forma... Cara, aquilo me toca por quê? Porque ele poderia muito bem, cara, fechar a cara e olhar a mãe como se fosse um esforço patético dela de alcançar algum tipo de alegria pra ele num estado de vida que ele não vai ter alegria. Mas não, ele aceita qualquer tentativa de brincadeira. Qualquer jogo que o psicólogo propõe, ele topa. Qualquer brincadeira, qualquer peça que a escola propõe, ele topa. Porque ele busca, assim, desesperadamente sair da condição que ele tá. Ele quer ser uma criança. Mas aí que tá, pra mim, o arco lindo, assim, dele é que ele vai ter que amadurecer muito mais que qualquer adulto, qualquer pessoa. Porque ele lida com a morte e a perda desde o início. E a gente não. E a cena que vai representar isso de uma maneira muito peculiar e perfeita é quando ele tá no balanço com a menina que acabou de perder a irmã. E a menina vira pra ele, não pro pai, não pra mãe, não pra um adulto, e pergunta pra ele. Foda. A Kyra, né? A minha irmã não vai voltar? E é ele que tem que responder. Não. O garoto de seus 10 anos de idade, ele tem que ter... Ele fala agora não. Ele tem que ter a capacidade, a maturidade pra lidar com um tema que é o tema que mais nos apavora, que é a morte, a perda. Então, assim, pra mim, cara, quando você entende o arco desse garoto, o peso que é, e o Shyamalan consegue provar pra você que a vida dele é uma parada assim sufocante, não só dele como da mãe também, obviamente, mas quando o garoto brinca, né, de ter pego a espada do Rei Arthur, sabe, feliz ali, confraterniza com os meninos, eu tô tão aliviado e feliz quanto ele. É perfeito. Uma nuancezinha nesse caminho pra conversar com essa menina, né, no balanço, que eles estão no ônibus ainda, né, e passa por uma casa onde tem flores, né, vermelhas, e aí eu já fico, caraca, o vermelho no filme tá me remetendo a algo sobrenatural, aí você olha pra aquela casa e fala, putz, tem alguma coisa aqui dentro que ele pode estar vendo, que ele não pode estar vendo, mas quando ele inicia o diálogo com o doutor, sobre a situação da menina, uma das comprovações que ele realmente está tendo num nível de maturidade sobre a morte diferente para uma criança é que ele retira da mochila a gravata e ele coloca a gravata antes de fazer entrar, chorar, né? Daniel. Pô, isso Que é foda isso, porque, cara, ele como... É bizarro isso, né? E não fala, ele não verbaliza que tá tirando a gravata, é sutil, você vai ver ele no filme tirando a gravata e colocando, porque ele tá dando peso pra aquela situação que, porra, uma criança... Cara, e esse moleque é inacreditável, esse moleque. E cara. a delicadeza do Shyamalan de entender que quando o garoto fala pra menina, agora não, a câmera vai pro Malcolm, porque o garoto tá bem resolvido. Ele tá tão maduro e inteiro na cena que ele não precisa estar com a câmera nele, não. A câmera vai pro Malcolm pra expressão de tipo, caralho, o que esse garoto teve que passar e amadurecer, cara, pra lidar com tudo isso que ele tá lidando, cara. A solução que ele dá já é uma solução infinitamente difícil, né? E pra me emocionar de vez, assim, você falando sobre a realidade dele, comparando com o Exorcista, a questão do pai, né, a ausência do pai, como isso impacta na vida dele. Porque, pô, tudo bem que ele já é, digamos assim, amaldiçoado, né? Ou iluminado, como o Caio colocou no início, né? Mas que ele encara isso como uma maldição e que vai forçar esse arco de aprendizado dele. Esse menino, ele brilha muito, cara. Ele passa uma dor, sabe? Ele passa uma dor muito foda. E essa situação, sabe? Tipo, você vai percebendo essa situação como ela isola ele também. Porque o pai abandonou.
A mãe tem 2 empregos, sabe? E isso cria uma família desestruturada. E o garoto vive sozinho com os seus fantasmas. Literalmente. Olha só como é importante citar que ele é um psicólogo infantil, né? Um psicólogo de crianças. Porque o filme vai falar sobre o seguinte: existem coisas que as crianças vão falar pra você que, se você não prestar atenção, passa desapercebido. E o filme faz isso 2 vezes. O filme faz isso 2 vezes. Uma com o garoto no início, que se mata. Provavelmente ele falou alguma coisa pro psicólogo dele que passou desapercebido. E isso fez ele culminar ali. E isso fala com a menina que é morta envenenada. Provavelmente aquela menina quis comunicar isso, mas passou desapercebido pelo pai. E aí depois ela comunica como? No VHS. Talvez ela nem soubesse que a madrasta tá envenenando ela, sabe? Sim, talvez só depois. Talvez ela nem soubesse, talvez ela como espírito tenha percebido isso depois, e aí ela vai, caraca, e tem a fita, sabe? Tipo, mas o fato daquela fita tá guardada embaixo e ter uma informação de que ela pode não comunicar diretamente, verbalmente, mas ela comunica com o corpo dela, ela comunica com a expressão dela, e que ter essa informação e que o pai não sabia, sabe? Que o pai talvez, digamos assim, tenha tido a possibilidade de ter percebido isso e não percebeu, mas que vai salvar a segunda filha dele. É foda. Sabe? Isso é foda. É foda. E ele vai brincar muito isso com a cultura. Eu até notei aqui, né? Com a cultura da filmografia, né? A cultura de você filmar, a cultura de um VHS, antigamente não era uma filmadora, mas que hoje em dia a gente tá aí com o celular, né? Que é a cultura de você produzir vídeo. E a gente vai perceber isso nesse filme, que a gente ressignifica as imagens. A gente falou um pouco disso, sobre a ressignificação das imagens, quando a gente falou do After Sun, né? Foi um filme que a gente falou muito dessa Pior ideia. que se relaciona bem mesmo, pode crer. Filme pesado nesse sentido, né, cara? O Dr. Crow, ele tá o tempo todo, cara, vendo o vídeo do casamento dele e a esposa dele também. E de alguma forma, a gente tem que refletir sobre isso, porque em algum momento vai ser a gente ali no vídeo de alguém e a gente não vai estar presente. E essa pessoa que vai estar ressignificando o que a gente foi, sabe? Isso é foda, sabe? Tipo, eu fiquei refletindo muito sobre isso quando vi esse sentido. Porque é isso, sabe? Tipo, esse costume que a gente tem de fazer vídeo, né? E, caraca, isso tá aí pra eternidade, né? Isso é muito foda. E em algum momento a gente não vai estar vivo e alguém vai estar assistindo um vídeo nosso, sabe? E ressignificando quem a gente foi. Antigamente a ideia era a gente se perpetuar através de um livro, né? Você precisa escrever um livro para ser eterno. Hoje a gente não tá nessa necessidade. E digo mais, né? A gente, de certa forma, aqui, fazendo o programa, a gente vai ser ouvido Também. quando a gente não tiver mais aqui, Sim. né? Então, Porra, não tomara, deixa de hein? ser também uma metalinguagem. Vou me aturar né? pela eternidade. Tão fudido, né? Porra. Cara, mas eu vou te falar que eu acho que dá pra você pensar em ressignificação até num ponto, talvez até dentro de um cerne na nossa sociedade também, né? Porque esse filme, obviamente, ele fala sobre morte, assim, e você percebe que, assim, o estado do Cole, independente se ele enxerga espírito ou não, se você acredita em espírito ou não, o que torna tão pesado o tema é como nós lidamos com a morte. Então, assim, o fato é engraçado você perceber quando o Malcolm vira pra ele e fala assim: você já pensou por que eles se aproximam de você? E aí ele pensa: eu acho que eles querem ajuda. É uma visão ali, independente se você acredita em espírito ou não, que já dá, vamos dizer assim, humaniza o ato de morrer, que é tão natural. Só que a gente transformou, de fato, o morrer no terror, cara. É o nosso terror. É o nosso terror em termos de condição humana. E aí, isso é tão tabu, é uma coisa tão pesada pra gente, é um fantasma tão grande, que a gente faz com que tudo que esteja relacionado com isso, seja a perda, seja a nossa relação com a própria morte, vira, de fato, esse peso que o próprio Cole carrega. Sabe, que nós fazemos hoje carregarem. Porque isso, assim, a gente lida com tanto medo e pavor disso, que vira um filme de terror. E sabe qual coisa que me toca mais em sexto sentido? Porque a perspectiva da morte não é do vivo. A perspectiva da morte é do morto. E aí eu coloquei uma coisa aqui escrita, sabe? Que é justamente você vai morrer e você não vai dizer algo que você gostaria de dizer, sabe? E sexto sentido tem muito isso. O personagem do Dr. Crow, ele tem a primeira cena pra falar, sabe? O quanto aquela esposa foi importante pra ele conseguir aquilo. Ele não fala. E olha que loucura isso. Quando ele leva o tiro, ele vira de costa pra esposa, diz: não está doendo mais. Porque ele tá resistindo à morte o tempo inteiro. Como se a condição de morte ali não houvesse possibilidade. Ele não aceita a possibilidade de morte ali e faz com que ele não esteja nem de frente pra esposa. Ele não morre nem vendo a esposa.
sabe? Não é nem só o ato de falar, ele não morre nem olhando a própria esposa, ele dá as costas pelo próprio ato dele não aceitar que a vida dele vai ter um fim, ou está tendo um fim naquele momento. Tamanha a resistência que nós temos a isso, né? É foda isso. Tipo assim, quando você percebe que é isso, cara, o filme de terror é justificável porque nós tratamos a morte como algo aterrorizante. Não só a morte, né, cara? Eu acho que o Fábio tocou num ponto bom. Eu acho que o tema principal desse filme, pra mim, é sobre culpa e arrependimento, né? Sobre as coisas que a gente não diz, sobre as coisas que a gente faz e a gente acha que a gente errou, ou que de fato a gente errou e que a gente nunca pediu desculpa, né? E elas vão assombrar a gente pro resto da vida como fantasmas, né? Elas vão estar sempre do nosso ouvido pra provar que a gente de fato errou, que a gente falou errado, que a gente deixou de fazer o que a gente tinha que fazer, que a gente deixou de falar com as pessoas que a gente tinha que falar, a gente deixou de estar com as pessoas que a gente tinha que estar. E esse fantasma vai estar sempre ali, a não ser, né? E aí eu acho que é a grande mensagem do filme, que a gente consiga ou resolver aquilo pra gente, ou conseguir resolver aquilo pro outro, né? Conseguir externalizar isso, né? E a metáfora aqui do fantasma, né? Eu acho que é muito bem colocada, porque a gente vê que os fantasmas, no geral, e não são só os fantasmas, os vivos também, né? Eles carregam essa culpa muito forte. Cole falando da avó, né? É uma cena que é sobre isso, né, sobre uma briga pequena que aconteceu entre as duas, e ela nunca falou pra mãe que ela tava assistindo sim, né? Ela foi guardar. Ela nunca falou pra filha que ela tava lá assistindo a peça. Ela não só morreu, como ela viveu com esse fantasma dessa culpa o resto da vida. A vida inteira ela morreu, nunca falando pra filha dela o quanto ela se importava com aquilo, o quanto ela se importava com ela, né? Essa ausência de comunicação, né? E é um filme também que fala muito sobre isso, sobre comunicação, sobre falar, né? O Cole é essa pessoa que tem o dom especial da comunicação. Às vezes a gente acha que a gente entende o que o outro pensa da gente, e a gente não se comunica, a gente não pergunta, a gente não fala, né? A gente não procura entender por que o outro tá agindo de outra forma com a gente. E a filha guardou pro resto da vida esse momento pra ela. Poxa, minha mãe não tem orgulho de mim, né? Ela não tem orgulho de mim porque ela não foi me assistir lá, né? Provavelmente o que eu tava fazendo lá era bobo, era desnecessário, então ela não tem orgulho das coisas que eu faço. E é tão emocionante pra mim a hora que ele pergunta, né, que ele fala pra ela qual é a pergunta, e ela responde que a pergunta é se ela tem orgulho. É muito poderoso, né, cara, porque é isso, às vezes a gente faz muito essa ideia das outras pessoas, né, a gente se mantém e se isola por conta das culpas e dos arrependimentos que a gente tem, né? Porque a gente se sente, às vezes, inferior e o outro nem percebe, né? Por que tá atingindo a gente. Então esses fantasmas vão se somando, né? O Cole é essa representação dos fantasmas que vão se somando pra gente, né? E a resposta do Shyamalan é essa, né? Cara, fala, se comunica, tenta resolver os problemas, tenta, né, falar o que você tá pensando, tenta tirar essa culpa, botar pra fora essa culpa, né? Que a gente tá sempre carregando alguma, seja lá qual motivo, né? Cara, mas eu fico me perguntando muito se... E o filme talvez dê esse caminho de que talvez a gente mantenha essa culpa com tanta prioridade, né? Porque a gente tá mantendo a culpa com uma prioridade tão grande que eu vou manter ao longo do tempo, mas talvez porque a gente ache, de uma maneira muito ingênua, de que vai haver esse tempo eternamente, né? E aí que tá o ponto, né? O Cole, ele começa a se comunicar quando ele começa a enxergar aqueles fantasmas com naturalidade. Talvez quando a gente começar a enxergar a perda e a morte com mais naturalidade, entender que ela vai acontecer e que ela pode acontecer com muito tempo, mas também com pouco tempo, talvez seja no momento que a gente vai colocar como prioridade não a culpa em si, mas o ato de falar. Quando que a gente consegue pensar de fato que alguém está tão perto da gente vai um dia não estar perto da gente? O cinema lembra a gente disso o tempo inteiro, né? Mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente pro nosso cotidiano. É essa forma que a gente tem de diminuir as coisas boas também que a gente deixa, né, cara? O Malcolm era um grande profissional, cara. Ele foi reconhecido, estava ganhando um prêmio pelo seu trabalho de uma vida inteira. E assim, a culpa dele aqui é materializada por esse cara. Esse cara tá ali, né? Foi o caso que ele não resolveu. É o problema que ele não resolveu. E aquela culpa que tá lá no fundo, que ele nem lembrava direito quem é. Né? Ele tá materializado aqui, né? Ele tá carregando, mesmo ele sendo esse cara tão incrível que salvou centenas e centenas de crianças, ele tem um pontinho lá que volta pra assombrar ele não tem jeito.
Sim. Eu posso falar que eu acho que na percepção dele ele nunca foi tão incrível. Porque a hora que ele começa a falar nome de várias crianças, sabe, que ele possivelmente falhou e elas estariam naquela posição, sabe, e ele não sabe quem é a criança com quem ele falhou. E sei lá, isso me coloca num lugar que, tipo, cara, as pessoas reconhecem ele como um grande profissional, mas pra ele nunca foi suficiente. Ele nunca esteve satisfeito com o resultado que ele chegou. Na verdade, eu até li isso como assim, ele demonstra não entender o que tá acontecendo enquanto ele tá falando o nome dessas pessoas. Ele só entende quando ele fala o Vincent. Ele fala, você é o Vincent. E aí ele percebe o que tá acontecendo, né? Ele percebe por que aquele cara tá ali. Porque eu não consegui salvar ele, né? E aí você tem o exemplo da Lynn, né? Que, tem um filho excepcional ali, né? Um filho incrível, uma criança incrível. E ela carrega essa culpa de não saber o que o filho dela tem. Né? Ela não tá vendo quão incrível ela tá vendo o quão problemático, e aí no sentido dela não conseguir entender de onde vem a tristeza dele, né? E ela é uma culpa que ela carrega, né? Você sente isso. A Toni Collette, atua incrivelmente nesse filme. Você sente isso dela. Você sente essa culpa em vários personagens, né, cara? A menina que não conseguiu ajudar a irmã, né? Que morreu e não conseguiu ajudar a irmã, né? Então você tem vários exemplos disso, né? A culpa de quem vai embora e deixa por dizer, sabe? Exatamente. Isso também é foda, porque a gente pode olhar a perspectiva da filha, que toda vez vai no cemitério fazer a mesma pergunta pra mãe, sabe? Você tinha orgulho de mim? Mas você pode pensar na perspectiva da mãe, que nunca conseguiu dizer, sabe? Isso é foda. E nesse filme você consegue ter as duas perspectivas. E tem uma culpa que eu acho que acaba ficando soterrada ali no meio dos fantasmas, que é a Anne, né? Que é a esposa dele. Ela tá culpada também por estar saindo com um cara novo, né? Por estar conhecendo uma pessoa nova. E assim, começando a viver, né? A gente não sabe, né, quanto tempo passou exatamente, mas parece que foi, assim, 1 ano, mais ou menos, né? E ela tá se sentindo culpada, mesmo quando ele já tendo morrido, ela tá se sentindo culpada por estar feliz com uma pessoa, né? E na hora que eles mostram a raiva dela ali, pra mim é a materialização novamente da culpa dela, né? Direto apontando pra ela, olha, você não devia estar fazendo isso, você não tem direito de ser feliz. Você tem que sofrer, porque o seu marido morreu, e você tem que sofrer, você não pode ser feliz, você tem que viver isso, né? A vida quer isso de você, né? Esse fantasma, mais uma vez, batendo na porta, né? Eu fiquei meio pensativo enquanto vocês estavam colocando aí, porque é realmente uma situação bem complicada, porque a gente acaba... tudo ao nosso redor dá a nossa sensação, a nossa sociedade coloca pra gente uma ideia de que a gente vai viver pra sempre, que a gente vai ter todo o tempo do mundo pra falar com quem a gente quiser e a gente vai resolver o problema, né, em algum momento. E às vezes esse momento não acontece, né? Às vezes a gente realmente perdeu o momento, né? Perdeu a hora de falar o que tinha que falar. Lidar com isso é muito difícil. E assim, eu não digo só perder o momento porque a pessoa se foi, mas é porque realmente o que você tinha que dizer era mais importante ser dito naquela hora. Faria mais efeito, seria mais verdadeiro você falar naquela hora. Então, o que sobra depois, né, que para os nossos personagens é culpa, e que de certa forma é culpa mesmo, é uma coisa com que você vai ter que lidar por muito tempo. Hoje eu faço muito essa reflexão, assim. O pessoal costuma fazer aquela pergunta, né? Você se arrepende de alguma coisa? Cara, me arrependo de uma porrada de coisa. De muitas coisas, né? Quem fala que você não arrepende de nada na minha perspectiva, cara, é um cara de absoluta plenitude, porque pelo amor de Deus, né? É o labrador lá que a gente falou Brilha eternamente sem lembrança, é o labrador. É mais aquele ensinamento mesmo de, cara, às vezes você realmente precisa dizer naquele momento, não espera, né? Não esperar é importante. E eu sou a pessoa que eu espero sempre, que eu guardo sempre, que eu sabe? E você sentido essa catarse, né? De você poder dizer mesmo depois, sabe? Tipo... É foda. E é o cinema dizendo, olha, em algum momento você vai ter que botar isso pra fora. Pois é. Se não for em vida, que seja no pós-vida, né? Que você bote isso pra fora. O cinema lembra disso o tempo inteiro, né? Mas eu gostei desse debate que vocês trouxeram sobre o fato da onde vem essa culpa, né, do Malcolm, no sentido de que, beleza, ele teve um paciente dele que ele fracassou, mas eu tenho uma sensação, pensando nele, né, e imaginando de fato que ele vai virar um espírito, até porque eu acredito nisso de fato, né, eu acho que tem um ponto aí. O Malcolm, imagina, ele é um profissional, né, é técnico, estudou pra isso, pra lidar com pessoas, com crianças. Mas vamos imaginar então um profissional, fodaço, formado pra caramba, incrível, mas que ele vai lidar, na verdade, com essas crianças, sendo que existe uma camada ali em volta dessas crianças que ele não só não compreende, como ele ignora.
o ponto é, ainda que ele encontre soluções técnicas, sabe, para essas crianças, talvez ele percebesse ao longo da carreira que tinha alguma fechadura que faltava chave, algum elemento que ele não acessava nessas crianças, que fazia com que ele não tivesse uma sensação plena de que ele tocou, de alguma forma, a mudança plena mesmo daquela criança, sabe? Qual é a condição, qual é o ponto daqui? E que vai ser materializado, obviamente, no caso dessas duas crianças, o Cole e do outro que, teoricamente, ele fracassou. Porque se você pensar que ele lida com o lado psicológico, ele lida com a humanidade, na parte mais inteira da humanidade, são crianças, né, que estão sendo tratadas ali por uma questão psicológica, e ele teoricamente ignora algo que o filme tenta, vamos dizer assim, sugere como verdade, que é toda essa camada espiritual, né, que vai criar mais camadas de complexidade nessas relações. Eu acho que ele teria, de fato, se ele for tão sensível assim quanto ele é competente, ele teria uma carreira que ele teria uma sensação de que talvez ele não foi tão bom quanto pareceu, ou quanto com um prêmio desse tenha provado que ele talvez fosse, por essa falta de chegar a um ponto que ele não sabe o que é. Falta algo. Eu não acessei alguma coisa, sabe? Tipo assim, durante toda a minha carreira. O garoto fala pra ele, né? Como é que você pode me tratar se você não acredita no que eu tô falando? Né? Esse é um dos pontos, né? Se você não tá aberto pra minha perspectiva do problema, como é que você vai me tratar? Mas ó, eu não coloco nem de uma forma tão pragmática assim. Não necessariamente a condição do menino é ver um espírito, né? Eu digo assim, só da influência e da complexidade que há, caso você conceba a ideia de que haja essas interações também, além das vivas, também as mortas. Foi só um exemplo, Mas eu acho, Rodrigo, que a grande mensagem, né, que ele quer passar, tem a ver especificamente com essas duas pessoas, porque essas duas pessoas, elas precisavam de uma forma específica, que ele acessasse ela de uma forma específica. E descer do seu pedestal para conseguir enxergar o mundo através do olhar do outro é um exercício muito difícil, muito difícil. E para mim, a grande lição é essa lição de empatia que ele teve de... Olha, eu vou desacreditar, eu vou ignorar tudo que eu acredito e vou passar a tentar ver o mundo através do olhar dessa pessoa, né? É um exercício de humildade e de empatia, né? Mesmo que ele não tenha continuado a acreditar naquilo tudo, e óbvio que ele acredita porque ele é o fantasma, né? Mas mesmo que ele não tivesse acreditado, ele não quisesse continuar, né, a acreditar naquilo tudo, ele poderia, porque na verdade ele conseguiu acessar aquela pessoa, reconhecer que aquela pessoa tem a visão de mundo dela e foi construída daquela forma, né? Então essa mensagem de empatia eu acho que é muito poderosa e ela funciona especificamente para aqueles dois ali, né? E provavelmente não funcionaria para outras pessoas com outros problemas, que ele teria que ter um outro viés, um outro olhar, talvez mais frio, mais lógico, por outro lado, mais científico, né? Então, essa mensagem de que a gente precisa ser mais aberto a entender o outro, para mim, é o que soa mais ali, né? Não, eu concordo. Eu acho que, assim, tem essa mensagem que eu acho que ela é impactante total, assim, tipo assim, no primeiro momento em que ele sai, né, das conclusões que ele tem, né, de experiência de vida, de experiência profissional, e ele simplesmente se abre a uma possibilidade que talvez aquele rapaz, aquele garoto tenha uma verdade que ele não concebe e não aceita, ele vai encontrar uma solução, ainda que ele acredite ou não no espírito. Ele vai encontrar uma solução porque de fato ele está respeitando uma condição que o garoto está apresentando para ele, né? E eu concordo. E ele pode usar isso pro... Olha, você, meu amigo que tá ouvindo isso, minha amiga, nós aqui também, a gente pode usar essa porra aí, dessa resposta para todas as relações que a gente tiver, independente se você acredita em espírito ou não. Se você começa a respeitar e olhar de fato como verdade o que o outro está te contando, está te falando, você vai se conectar. Você vai se conectar com essa pessoa com muito mais facilidade. Isso eu concordo total, né? O que eu acho interessante é que, no fundo, quando ele acredita de fato no menino, ele percebe que ele tá morto. E ele aceita a condição de morto, né? E isso, o filme é sobre espírito, irmão. Tá aí, não vem não. Eu tô puxando a sardinha pro meu lado, irmão. Eu sei, eu tô ligado. De fato, esse é o mundo que ele construiu. De fato, esse é o mundo, né? O Shyamalan é isso aí, né? Ele bota a religião aí nos negócios dele, entendeu? Empurra a goela abaixo, mas tudo bem. Pô, mas olha que maneiro. Você pensa, se em Exorcista esse espaço, essa lacuna que há com a ausência do pai é ocupada por um padre, aqui é um psicólogo, pô. Aqui é um psicólogo. Sim. Já é um indício interessante. O terror faz isso o tempo todo. Só que aqui o Shyamalan muda a perspectiva, né? O espírito ele não tá indo lá pra te assombrar, ele tá indo lá pra
tentar se ajudar, né? Você que não tá entendendo a linguagem dele, né? É, exatamente, né? Diferente de, por exemplo, a perspectiva em Exorcista, né? E aí, tipo, por que Exorcista pode e aqui não pode? Só porque a mensagem é diferente, sabe? Então, isso que é meio... Então tá tudo bem, sabe? Mas outra coisa que eu acho muito foda, ainda voltando nesse ponto que eu só coloquei do VHS e das filmagens, do que a gente vai deixar pro futuro, assim, sabe? Eu acho uma parada muito doida isso, porque a frase do garoto, eu vejo gente morta, sabe? Sem ser a todo momento, mas só esse pedaço, eu vejo gente morta. E é muito foda, porque se a gente quiser encarar dessa forma, a gente também vê gente morta nos vídeos das pessoas que já faleceram, e a gente tá vendo quem eles foram, sabe? E ressignificando. Beleza, você colocou de um jeito bem pesado, assim, macabro até. Não vou eu também achei mais antigo, não. Caiu um pouco... Mas é verdade, sabe? Tipo, não, é isso mesmo. Meio que, tipo, isso tá no filme, sabe? Com o pai assistindo a menininha que acabou de morrer no velório dela, ou a esposa assistindo o vídeo do casamento, sabe? Isso tá ali, sabe? Tipo, eles também estão vendo gente morta, sabe? Eles também estão ressignificando quem aquela pessoa foi. E aí você vai dizer pra mim o quê? Isso é um privilégio da nossa tecnologia? É um privilégio ter essa tecnologia ou não? É uma benção ou uma maldição? Ou uma maldição. É uma boa questão, hein? É o que o Cole passa. Você escuta a gente morta também o tempo todo. Nada é privilégio ou bênção, né? Privilégio ou bênção é uma perspectiva. Cara, a gente tá falando, elogiando aqui pra caramba o Shyamalan, vou elogiar o máximo que eu acho aqui. O mais foda pra mim nesse filme. A cena que ele entende que ele morreu. Pra mim, é genial como ele é conciso, como ele consegue representar o entendimento do Malcolm de uma forma visual e sonora. É impressionante. Primeira coisa... Vale lembrar uma coisa que eu acabei não mencionando, né? A ideia de você usar o frio e o ar que sai da nossa boca por conta do frio como representante da assombração vai se comunicar com o que nós falamos de tubarão, por exemplo, né? Que você tem formas de você representar o tubarão como a boia, né? Como a trilha sonora e tal. Tá ali uma genialidade dele, mas pra mim, genial mesmo é quando ele concebe que ele tá morto. Cara, quando ele tá vendo a esposa dormindo, né? E ele tá tentando se comunicar com ela. Em dado momento, a aliança cai sem você perceber. A aliança rola, fazendo um barulhinho, sem você ver a aliança. Isso é absolutamente genial. É uma ideia quase que literal de que a ficha está caindo. Como se fosse a representatividade sonora da ficha caindo no Malcolm de que ele está morto. É você conseguir resumir dentro de uma coisa sonora, dentro de um ruído, todo o significado de um entendimento de um arco dramático. Porra, é foda. É uma parada assim, cara, como é que ele chegou nessa conclusão? A genialidade não mostrar a aliança rolando, só o barulho. É a mesma genialidade, por exemplo, de você ter em Iluminado, o garoto andando com um triciclo no tapete, no chão de madeira, bicho. É a mesma genialidade, né? E aí o Malcolm vê a aliança e ele começa a compreender de fato a realidade dele, que ele está morto. Pra mim, isso é coisa de gênio. Uma das melhores cenas que eu já vi. Você resumir, sabe? Tipo, o entendimento do personagem dessa forma. Cara, é absurdo. É absurdo, caralho. Eu acho que se a cena explicasse ainda um pouco menos, mostrasse um pouco menos, ela ia ser mais absurda. Tem um depois ali que vai, né? Ah, tá. Se você não entendeu, tá aqui a explicação que eu entendo. É um filme, é um blockbuster. Mas ali é aquela insegurança de você não entender como o público vai reagir à revelação. Dá pra entender. Mas a sutileza, realmente, até ali a sutileza é perfeita. É uma coisa incrível, assim, é incrível. Estupendo, isso é estupendo. Porque você não precisava dizer nada. Né? Você não precisava falar mais nada, né? O rolar da aliança ali, né? E a separação final dos dois ali, enfim, é tão impactante, né? Que eu acho que depois, o que vem depois acaba diminuindo tudo aquilo ali, né? Eu tô arrepiado, porque a ideia da aliança caindo por detrás da cadeira, sem você ver, e ela rola para o Malcolm. Porra, É como se fosse isso. É o senso de realidade e entendimento vindo até ele. É uma parada assim, cara, porra, como é que pode? Como é que pode chegar nessa conclusão? Então, como é que pode ser tão sutil e depois te mostrar flashbacks? Daniel, não estraga. Isso aí é experiência isso é experiência pro público pra que não seja totalmente entendido. Foda. Não vem não tem problema. Mas pra mim, pior, eu acho o Bruce Willis está incrível nesse filme. Mas essa cena aí, pra mim, é muito complicado, porque ele vai se esfregando pela parede, igual novela mexicana, e ele vai botando a mão, e ele vê o sangue, ele vai se esfregando, vai caindo pelas paredes. Mas imagina se descobrir que você tá morto. Não, mas a cena é muito
pastelão, cara. Desculpa. Eu acho a cena tão... Talvez o Bruce Willis não tenha chegado no tom tão perfeito. É porque tinha que acabar ali, na aliança, Não, entendeu? cara, não precisava, gente. Vamos lá, não precisava. Acaba na aliança, que tava ótimo. Mas é o que eu tô curioso pro Fábio. Tô curioso porque o Fábio falou que tem uma cena que ele tiraria desse filme, que é um peculiar. Eu tô muito curioso pra saber qual é essa cena. Tem uma cena da Ana vendendo uma aliança pra um casal. E eu fico assim, cara, essa cena não precisava estar ali. Podia cortar que não faz diferença nenhuma, sabe? Tipo, e essa cena ainda tem um tom cômico. Muito estranho. Que muda o tom do zoado, filme, né? que foge ao tom do filme, sabe? Ela é uma cena de comédia. Ela começa com uma comédia, mas termina com uma coisa meio tensa, né? Que é o vidro, O vidro quebrando, ele quebrando, saindo. Realmente. Sabe por quê? Porque ela entrega o que ela quer entregar, e aí falando tudo isso que vocês falaram, ela entrega o que ela quer entregar só através do roteiro. Só através do... Nem do roteiro, quer dizer, através do diálogo. É só isso. Ele só tá ali pra ela falar que a gente deixa marcas, assim como as pessoas deixam marca nos objetos quando morrem e tal. Só tá ali pra isso. Tipo, E não precisava nada disso. não precisava. Na real, nem usa isso no filme, né? E a cena... O filme não usa isso. O filme não usa isso. A cena não fala sobre isso. É muito estranho. Eu acho que o problema pra mim da cena realmente é o tom. É um deslize meio estranho. Mas eu acho que também é uma ideia também dele tentar plantar algumas pequenas pistas assim. Por exemplo, a ideia da esposa tá com a aliança dele, né? Tipo, é uma ideia de um significado que ela tá dando pra uma aliança e ela vai sugerir isso no diálogo, né? E é por isso que ela tá com a aliança na cena em que ele vai ter essa resolução. Tá na mão dela enquanto ela vê o vídeo de casamento. Ah, mas é ruim pra caralho, né? O ponto é que realmente pra mim não é tão necessário e é foda porque as outras que ele faz isso funciona infinitamente melhor, né? Por exemplo, quando o Cole ele fala sobre o que é aquele prédio, né? Que pessoas foram enforcadas naquele tribunal, ele guarda esse trunfo muito tempo até mostrar os corpos pendurados e enforcados. Ele guarda muito tempo esse trunfo. É incrível. Cara, quer ver um trunfo que ele guarda que é foda? O professor que vai surtar com ele é o professor que, culpado, vai colocar ele como o papel principal daquela peça. Como remorso, tá ligado? Então, ele planta umas pistas e coloca a recompensa no final de uma forma genial. Mas da aliança, eu acho que parece que foi isso. Ele forçou. Mas não precisava botar essa pista, Rodrigo. Porque, cara, uma aliança, pô, você faz a associação de que, pô, ela tá fazendo... Mas ele queria aumentar tá o peso remetendo. da aliança, Pô, não o peso, o precisava. significado, né? Pra mim, é quando o Shyamalan se perde, sabe? Porque parece que é só o Shyamalan roteirista falando e o diretor esquece pra que aquela cena dali, qual o significado daquela cena, sei lá. E ele vai se perdendo nesse sentido, acho que ao longo da carreira, em momentos como esse, que tá ali porque ele achou que ia ser bacana tá ali e tá ali. Assim, é muito, muito curioso. Acho justo ele achar que é bacana, quis contemplar, de repente, aqueles atores, sei lá, sabe? Tipo, e falou, não, beleza, eu vou colocar essa cena aqui, sabe? Mas não serve pra nada. Ele tem que introduzir a esposa pra que ele mostre o relacionamento dela com o rapaz e tem a cena do vidro, né? Mas realmente, eu não gosto muito da introdução também não. É estranha. Tanto que eu não entendi essa cena. Eu perguntei pro Flávio aqui. O Flávio que me explicou. Falou, a esposa dele. Eu falei, é mesmo, nem tinha me tocado, nem lembrava mais, né? Não, e assim, a perspectiva, quando o filme vai pra perspectiva da esposa, sem ele, é muito estranho, porque a gente tá sempre vendo o filme na perspectiva dele ou do Cole. E aí, quando verdade, a perspectiva é verdade, da ainda tem esposa, isso. Não, é estranho, e quando é tá na estranho. cena, isso cria já uma quebra. Mas talvez, Fábio, ele esteja lá. Você que não viu. Ele é um espírito. Ah, não, tudo bem. Ou ele que não quer ver que ele está lá, né, atravessando as paredes e tal, enfim. Mas é bizarro isso. E o tom é bizarro. O tom é sinistro, de estranho. Eu preciso exorcizar um fantasma aqui também, entendeu? Não falei mal do filme até agora. Porra, tanto lugar pra aquela mãe botar o detergente lá dentro da sopa tinha que ser na frente da câmera, na frente do filho, no quarto. É foda, Pelo mesmo. amor de Deus, Ela ainda né, cara? vira a marca pra frente da câmera. Será que o desinfetante pagou pra dar aquela publi ali? Não é possível, cara. Não, sabe o que eu acho mais engraçado? É que ela olha o desinfetante como se ela tivesse decidido na hora usar o desinfetante. Ela parece que ela olha o bagulho e vai. Eu acho que essa porra vai fuder a garota real. Eu acho que essa porra vai fuder a menina. Por que dosar o detergente na tampa? Se ela quer ferrar com a criança, ela precisa realmente fazer uma dosagem na tampa do Senão vai ficar detergente muito pra ruim, botar na daí sopa? aí, porra. E ainda falar assim, não repara se tiver com gosto. Não quero que você reclame se tiver com gosto estranho, não. Ah, irmão, pelo amor de Deus. É foda. Ah, calma aí, É né? exagerado, tudo bem. Olha só, é exagerado, mas ainda é no tom do filme. Pra mim, ainda tá no tom. Só não é assim, sabe? verossímil, Tá só não é sério, verossímil. tá sombrio. Só não é muito verossímil, de fato, sabe? Cara, Tipo, sabe uma parada que eu acho muito bom e me tirou
um risinho é quando eles estão na rua, assim, o Cole e o Malcolm, né? E aí o Cole dá uma crise, assim, e ele fala que ele é uma aberração, né? Que tratam ele como uma aberração. E o Malcolm, não diz isso. Você não é uma aberração. Aí o Cole olha pra ele com a cara assim, irmão, eu tô falando com um morto, caralho. Tu não consegue entender isso, é óbvio que o bagulho é estranho aqui, parceiro. Pode crer. Aí o olhar do garoto é muito bom, tipo assim, é que você não tem ideia. Tipo assim, Pô, irmão, eu tô falando contigo aqui sozinho no ônibus. Eu tô te respondendo, mané. Só que eu acho foda que, assim, o Daniel falou dessa viagem de ônibus. Cara, é genial ele sugerir o que é esse garoto passando na frente do cemitério. Isso é genial, cara. Porra, ele só sugere, ele só sugere. O garoto dá aquela assustada e volta pra dentro do ônibus assim, né? Porque passa na frente do cemitério. Que genial. Mas essa parada me tirou Aí, tá bom, Fábio. Terminou feliz. Enfim, Terminou, vamos lá, terminou vamos feliz. finalizar. Pô, eu ia falar do que me incomoda, mas meu não vou Deus. falar. Fala aí, porra. Logo. Tá, não fala não. Desabafa fala não, logo. fala não. Não, tá Não incomoda nada, não, cara. O Daniel vai ficar com isso caçando ele pro resto da vida. Não vou falar por quê? Porque o momento de eu falar era antes, agora não é mais o momento. Caralho, virou culpa, isso virou tá culpa, guardado. se fudeu. Virou Tu culpa. vai carregar isso pro é um resto da vida, fantasma. Fábio. Então, galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que apoia o Enquadrando, a todo mundo que segue o Enquadrando nas mídias sociais. Então siga lá, apoia a gente, considera apoia a gente. Você pode apoiar a gente lá em apoia.se/enquadrando. Você pode seguir a gente no Twitter em @enquadrando_, no Instagram em @enquadrando_oficial. E se você for um apoiador, você pode assistir essa gravação aqui ao vivo. Ela tá rolando ao vivo no Discord. Se você quiser, você também pode seguir o nosso YouTube lá, youtube.com/enquadrando, onde vão ter algumas lives, ou já passaram, eu nem sei quando esse episódio vai no ar. Mas se o Caio estiver muito disposto, a gente vai continuar fazendo lives. isso aí. Tá loucaço. Tá doidão. Ele tá com uma overdose de Shyamalan, Rodrigo. Ele tá maluco, bêbado de porra. ele tá bêbado cheio de de energia. Shyamalan, ele tá bêbado de Shyamalan. Valeu, galera, um grande abraço. E bons filmes.